Boa tarde, senhoras conselheiras, senhora presidente da DEP, nossos servidores e os colegas que estão nos acompanhando. Doutora auxiliadora, vou começar aqui, já vai começar a discussão, viu? Retomando aqui. Não, porque já está gravando. Está gravando já. É isso, a gente já retomou aqui e a gente vai discutir. Nós, os colegas que estão nos acompanhando aqui, nós finalizamos aqui o 5 da pauta, né, que foi a aprovação da abertura do concurso, e no início da sessão, a presidente da DEP pediu questão de ordem, que tinha um recurso regimental que ela tinha interposto, e realmente por falha dessa presidência aqui, porque fizemos a sessão online antes do recesso e voltamos aqui agora, não examinamos o recurso regimental. Mas por questão obrigatória do regimento, esse recurso tinha que estar na pauta hoje, e o Conselho, né, o Pleno aqui entendeu, por bem a gente incluir esse processo na pauta de hoje, um recurso regimental, e ele vai ser discutido agora, a gente vai colocar ele, porque recurso regimental tem prioridade, né? Então, fazendo aqui um resumo, foi apresentado inicialmente foi a conselheira, foi a doutora Mônica, foi? A conselheira Mônica Cristiana, à época, uma consulta para saber a forma que o Conselho poderia discutir a questão do acervo, que tinha previsão pelo CNJ, CNP, e o TJ e o MP tinham regulamentado com base no CNJ e no CNP. Foi sorteada como relatora a conselheira Flávia, que trouxe um voto bem robusto, mostrando as defensorias que tinham, através de lei, salvo engano, uma só não tinha por lei, o resto era por lei. E, neste momento do início do voto da doutora Flávia, eu pedi vista para trazer, e trouxe um voto vista, trazendo a possibilidade de implementar o trabalho extraordinário. Foi explanado por mim e confirmado também pela presidente né, doutora Firmiani, de que a gente estava fazendo essas implementações de uma forma baseada na lei, bastante fundamentada, para que evitasse depois que os colegas tivessem que devolver dinheiro e, evidentemente, a ordenadora de despesa, que é ela, ter que responder processo no Tribunal de Contas. E aí, explicou também, né, que foi um dos pedidos de doutora Mônica, baseado, que aprovamos aqui o auxílio saúde, mas foi dito desde o início que o auxílio saúde, em que pese não ter previsão na nossa lei, houve uma construção com outras instituições e as defensorias públicas de outros estados que também tinham baseado em resolução, diferente, no meu entender, da presidente, do que acontecia com a acervo, de que nós tínhamos substituição cumulativa, que já abrangia muita parte do que era o acervo, e as outras defensorias não tinham estabelecido isso por resolução. E ela até, inclusive, eu falei aqui que a gente fez uma enquete no CONDEG, à época, para saber isso, e somente, salvo engano, e a doutora Flávia pode reafirmar se foi isso, uma defensoria que tinha por resolução e as demais com base na lei. E, portanto, apresentei aqui um voto substitutivo que seria, pela mesma forma que a gente ia compensar o excesso de trabalho e outras atividades, seria o trabalho extraordinário, porque temos expresso na nossa lei a previsão do trabalho extraordinário. E trouxe algumas hipóteses aqui, não esgotando, até porque, né, nós temos aí em andamento uma enquete para saber o que os colegas entendem por trabalho extraordinário, e foi dito aqui desde o início que o objetivo era que todos os defensores públicos recebessem, né, dentro da sua peculiaridade, em cada atuação, teríamos que ver uma forma de compensar. Tínhamos exemplo aqui, exemplo do Conselho Superior, que os conselheiros iriam receber pelo trabalho extraordinário, que é, né, a função de conselheiro. Trouxemos aqui como exemplos mutirões, mas, evidentemente, sem esgotar todo aquilo que seria o trabalho extraordinário. E a conselheira Mônica Cristiane, né, que foi a que fez a consulta, à época ela entendeu de que não era a mesma coisa, que trabalho extraordinário não excluiria o pedido, a consulta em relação ao acervo. E aí a presidente do Conselho falou que a nomenclatura
no entender dela, não era o mais importante. O mais importante era, sim, estabelecer a compensação por excesso de trabalho e outras atividades mais, com base no que estava previsto na nossa lei, que seria o trabalho extraordinário. E não houve, pelo menos que consta aqui na ata, nem mais nenhuma resignação, com exceção da conselheira Mônica Cristiane, pelo menos é o que está constando aqui, em relação a essa modificação. E foi trazido, então, a votação, se o voto do trabalho extraordinário, que inclusive me baseei bastante no voto da conselheira Flávia, para trazer os argumentos, mas trazendo como fundamento o que estava previsto na lei, que seria o trabalho extraordinário. E foi votada à unanimidade, assim, aqui, a instalação do trabalho extraordinário, que seria previsto a pagar a partir de março. Foi depois colocado no orçamento aqui a previsão de pagar o extraordinário para todos os defensores públicos, foi votado também por esse conselho na proposta orçamentária, já para implementar este ano. Está em andamento aqui já uma consulta para finalizar e precisamos iniciar, ainda que precise de modificações, aí é claro que um ato desse não começa perfeito, mas precisa ser iniciado para que a gente vá dando continuidade, fortalecendo, robustecendo, porque nós temos um aparato legal que nos garante isso. E aqui consta na ata que foi votado à unanimidade a substituição do trabalho extraordinário pelo acervo. A presidente da ADEP fez um pedido no ano passado para que fosse incluído, para que fosse votado a indenização de licença-prêmio e também do acervo, por conta da modificação da PEC que modificaria essa situação de aprovação de verbas indenizatórias sem estar na lei, por administrativo. E eu estava como presidente, entendi de que o acervo tinha sido julgado, porque foi substituído pelo extraordinário, indeferiu o pedido da ADEP, votamos só a licença-prêmio, que foi aprovado também à unanimidade por esse conselho. Doutora Betânia apresentou o recurso regimental, que não foi votado na sessão extraordinária, porque eu sequer tinha visto o recurso, avisei que eu iria exercer o prazo legal regimental para analisar, e aí que eu cheguei ao momento que foi essa falha nossa de não ter examinado. Portanto, hoje, nós vamos julgar o recurso da ADEP, já vou passar a palavra para a doutora Betânia para ela explicar melhor, mas o recurso da ADEP que entende que naquele processo que foi votado extraordinário, não foi excluído o acervo. Então, o extraordinário seria um plus, mesmo sem estar, né, pedido por ninguém, seria um plus que o acervo seria independente do trabalho extraordinário. E aí nós vamos analisar esse recurso aqui agora para entender se o acervo ou não foi substituído pelo extraordinário e, portanto, se este pedido seria, vamos dizer assim, coisa julgada, entre aspas, nesse sentido, né, porque um processo administrativo não é judicial, se o acervo foi substituído ou não pelo trabalho extraordinário. Dito isso, explicado, eu vou passar a palavra para a nossa presidente da DEP, que vai fazer a manifestação dela. Doutora Betânia, a senhora está com a palavra, por favor. Eu queria pedir uma pequena manifestação. Por favor. Eu discordo um pouco do objeto do recurso que foi apresentado pela presidência, com todo respeito. Eu entendo que o objeto do recurso é a colocação em pauta do tema. Exatamente. E que examinar se o acervo é igual ao trabalho extraordinário não é objeto do recurso, e sim o mérito. Não, ao contrário. Eu entendo o seguinte, que existe uma lacuna que, na verdade, esse recurso ele tem o objetivo de suprir uma omissão da decisão do Conselho, que quando analisou não foi explícito ao dizer que o acervo foi afastado. Essa é uma omissão. Eu entendo que o objeto do recurso é justamente que o Conselho examine essa omissão, e não que nós hoje analisemos se o acervo e o trabalho extraordinário são a mesma coisa ou não. Existe uma omissão, é esse o objeto do recurso regimental. Então, eu entendo, já antecipando meu voto, que existe uma omissão. Nós não fomos claras o suficientes, já excluindo o João, né, que não está presente hoje, no sentido de declarar que o acervo foi afastado. Então, acho que é esse o objeto do recurso. Analisar se o acervo e trabalho extraordinário são a mesma coisa, e, em princípio, eu sou muito relutante a essa questão, porque me parece que naquela oportunidade existia uma substituição. Eu vou analisar isso com mais cautela, para que sejam preservados os interesses da classe. Posso até dizer que concordo com o que a presidência disse, no sentido de que possa existir uma substituição e que realmente não sejam compatíveis os dois, mas esse não é o objeto do recurso. Para mim, isso já é o mérito.
Mas, Quando nós Manuela, formos analisar o Não. mérito da resolução, se a resolução foi afastada ou não, isso aí já é um mérito. Eu acho que hoje o Quando- recurso... mas, Manuela, eu mas não discordo, houve. é. Olha só, quando É. houve. A substituição. Olha só, teve a sessão, ok? Sim. Se votou, a presidência da DEP estava, naquele momento, estava presente ali. Então, não seria dali o prazo, então? Então, Aí pra já é você uma seria outra esse. Então, o que eu questão acho assim, prejudicial. sim, para mim é um prejudicial. É, Ou já é uma então, outra ou a questão. DEP formularia já que o entendimento da associação é de que não houve a votação do acervo do pedido inicial, que foi uma consulta, era formular um novo pedido, porque nesse se esgotou. Com o pedido partido de Mônica Cristiane. Ela fez um requerimento de consulta, querendo saber se o Conselho Superior era como se fosse o competente para decidir de que forma ele faria. Tudo que o Conselho faz é através de resolução. Uhum. Respondemos que sim, por resolução poderia ser. Qualquer matéria atinente à nossa competência é por resolução. Aí fomos para o mérito. No mérito houve, não vamos entrar nele aqui agora, mas como se fosse uma substituição ao pedido inicial, uma transformação. Tendo voto contra. Do Somos só a acervo- doutora Mônica Cristiane que do foi contra acervo isso, para inclusive. extraordinário, ok? Pronto, para mim, venceu aí. Um novo requerimento da DEP nesse processo, para mim, não comporta. Teria que ser um pedido novo de regulamentação do acervo, já que ele não foi regulamentado nesse processo. Entendeu? Eu concordo plenamente com a doutora Para Janaína. mim, o caminho seria esse. Eu concordo plenamente com a doutora Janaína. Se a presidente da DEP, à época, sentada aqui, me parece que foi a doutora Tereza, depois substituiu a doutora Melissa, ela concordou, ela anuiu, não foi isso? Ela anuiu. Ela não vota, Somente a mas doutora- ela não recorreu. Somente a doutora Mônica discordou, mas ressaltou que, em prol da classe, em benefício da classe, ela E votaria nem ela favorável. recorreu, nem a doutora Mônica recorreu. É, né? lembro. Então, assim, foi 5 de agosto, doutora Betânia. Agora, eu faço a ressalva para a presidente da associação, pedindo todas as vênias e desculpas. Mas o processo, foi um ato administrativo que a gente decidiu. Esse ato administrativo pode ser revogado e até anulado pela própria administração. O que é que a DEP pode fazer? É refazer o pedido. Refazer o pedido. Isso aí é possível. Refazer o pedido. É fazer um novo pedido, na verdade. Segundo, o Conselho tem que ter uma responsabilidade imensa, porque está tudo programado para, em 1º de março, implantar na Folha os R$ 3.000. Aí eu pergunto o seguinte, não, eu só estou sendo sincera, não tenho para mim mais nem menos. Se retira, se a gente volta atrás, aí como é que fica, doutora Soraya, a senhora como presidente? Vai deixar de implantar ou até regulamentar o acervo? Suspende esse processo? Porque, entendeu? Pode ser, a senhora pode receber o pedido e suspender, que talvez, eu espero que não, mas talvez a administração não tenha condição de pagar o acervo e o trabalho extraordinário. Mas, doutora, mas não nesse processo. Não O neste processo. finalizou. Não neste processo. Até porque Neste o processo, pedido original não foi nem da DEP, o né? pedido... Gente, o pedido se esgotou. O pedido esgotou, pelo amor de Deus. Então, eu vou ter que voltar a estudar mais. Estou estudando pouco. O pedido esgotou. Esgotou a proposta, Fechou, foi a e a própria substituição. relatora concordou com a modificação do pedido. E, por incrível que pareça, eu estava lendo aqui, por isso que eu gosto de ler, só Mônica colocou que não concordava, mas em prol da classe, que ela estava votando favorável. E eu lembro o seguinte, que foi uma coisa até assim, que eu perguntei a Mônica, eu digo, Mônica, que negócio é esse? E agora? Aí, Mônica, não, em prol da, senão a classe não vai gostar. Vamos votar, pagar todo mundo. Então, este pedido, infelizmente, acabou. Agora, nada proíbe que Vossa Excelência formule um novo pedido, até colocando as fundamentações próprias do direito administrativo. E aqui não seria nem um ato de nulidade, aqui seria uma revogação. Que não teve nem pedido, na verdade. A doutora Mônica fez uma consulta. É. A relatora, a doutora Flávia, que entendeu que era possível, e o voto substitutivo foi. É possível se a gente colocou outro nome. Mas não sequer existiu um pedido de ninguém, nem da DEP, nem de doutora Mônica Cristiane. Não teve pedido. Há uma plausibilidade do direito? Tem, sim. Tem. Mas há um prejuízo financeiro, corre o risco. Se muda tudo, vai começar do zero. Pode deixa esse acervo quieto. A minha sugestão, como decana,
deixa esse acervo quieto. A senhora, vamos botar esses 3 mil no bolso. Aí a senhora faz um novo pedido e a gente pode revogar o extraordinário. Revoga, Eu posso falar, gente? a gente recebe, para que não haja Não, ficou claro. do direito. Pode falar, Mas doutora. há um perigo na demora. Nossa A aniversariante. plausibilidade do direito é do nosso lado. Mas foi bom você falar, doutora auxiliadora, porque até eu lembrei, sequer houve pedido, foi uma consulta. A relatora que trouxe a possibilidade. Estou como pedido. E aí, eu apresentei o voto substitutivo dizendo, ok, mas é possível com base na nossa lei assim. Então, sequer houve um pedido. Se tivesse a doutora Mônica Cristiane, que fez a consulta, ela poderia ter dito, não, a minha consulta não está. Então, nem ela recorreu. Isso em agosto, né? Então, sequer houve um pedido para instituir o acervo. Doutora Betânia, por favor. Pronto, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que a gente tem que partir aí da premissa de que, inicialmente, o que aconteceu foi uma consulta, que essa consulta, doutora Flávia, quando apresenta seu voto, já apresenta seu voto falando que sim, é possível, e já com uma proposta de resolução para que se implemente. Então, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que, no momento em que você tem uma ata, que você tem uma discussão, em que você traz uma outra forma de se remunerar, e aí, gente, por enquanto, nesse momento, se for necessário nessa discussão, eu até faço isso. Mas nesse momento inicial aqui, que a gente está falando de admissibilidade, porque eu concordo com a doutora Manuela, acho que nesse momento aqui, o que a gente tem que discutir é a admissibilidade do recurso ou não, e não o mérito do que seria acervo, do que seria trabalho extraordinário. E aí, doutora auxiliadora, já lhe digo que se nesse momento o entendimento é se a gente vai discutir admissibilidade ou não, nem de longe poderia se pensar que esse recurso da ADEP, que busca, sim, trazer um direito plausível para o defensor e para a defensora pública, poderia sustar a implementação do trabalho extraordinário. Por quê? O que a gente tem aqui, primeiro, é o entendimento por parte da ADEP de que trabalho extraordinário e acervo estão em campos diversos, então estão em campos diferentes, pela própria origem do que gera a compensação por trabalho extraordinário e o que gera a compensação pelo acervo, como também a gente não pode impor a uma discussão de algo que sequer foi pedido, que se foi consultado, a possibilidade de se frustrar a implementação de um outro direito que foi regulamentado. Não vai frustrar. Eu estou querendo dizer que não existe fundamentação em qualquer aspecto para frustrar, inclusive, porque nesse momento aqui agora, o que a gente vai discutir, imagino eu, conselho, né, a minha fala aqui é no sentido da admissibilidade do recurso e da continuidade do processo do acervo. O que a gente precisa compreender no momento que se faz um pedido no dia 6 de dezembro, se eu não me engano, se faz um pedido para instalação de uma sessão extraordinária, em razão, inclusive, da urgência que se colocava pela PEC 45 para se colocar em votação tanto a indenização por compensação de licença-prêmio não gozada, como também a volta à pauta do acervo. Naquele momento, se as conselheiras, hoje o doutor João não está aqui, eu posso falar as conselheiras, se as conselheiras forem observar, no processo do acervo não existia nenhuma ata que indicasse que houve a substituição de um direito pleiteado ou consultado por outro. O que tinha era a última proposta de doutora Flávia, uma proposta subsidiária de doutora Mônica e uma manifestação da ADEP. Não existia, no processo de consulta do acervo, qualquer manifestação no sentido, qualquer decisão desse conselho, ou ainda uma ata que indicasse, não, esse direito foi substituído. Entendeu, doutora Janaína? Se no processo do acervo não existia ata que indicasse, ou decisão da presidência do conselho que indicasse, olha, esse direito aqui, ele não tem como mais ser analisado nesse processo, porque esse direito aqui foi transmutado para o trabalho extraordinário. Mas não constou isso porque sequer houve pedido de implementação de acervo, doutora Betânia. A consulta foi julgada e esgotada. Quando você fez o requerimento... Estou falando quando eu fiz o requerimento. Peraí, só um minutinho, deixa eu só concluir, doutora Soraya. Eu só estou tentando explicar por quê. Por quê?
o pedido foi feito no bojo do processo da consulta do acervo e não em um pedido em apartado, porque ele poderia ter sido feito num pedido em apartado. No processo do acervo, então, entende-se o quê? Doutora Soraya, com o voto dela, traz uma proposta alternativa da administração e implementa o trabalho extraordinário. Que foi No acatado processo, pela relatora. só um minutinho, a relatora do processo da consulta do acervo. Mas no processo SEI, no processo administrativo, que regulamentou a tramitação do pedido e da substituição pelo trabalho extraordinário no entendimento da administração superior, não existia. As atas não estavam no processo, doutora Flávia. Não. Se você acompanhar, doutora Soraya, elas existem, só que assim, até por uma questão de consulta, para o entendimento da própria presidência da ADEP, até que seja atual, não existia atas e documentos no processo hábeis a fazer com que essa presidência identificasse se ela teria que propor outro processo ou se ela poderia fazer um requerimento no bojo do próprio processo para trazer para esse conselho. Bom, isso é um ponto. Diante disso, doutora Janaína, se a gente não tem uma decisão no processo, tá? Ainda que a gente tenha uma discussão que, a meu modo de ver, na ata, ela não contempla com tanta certeza o que está sendo discutido aqui, se houve substituição ou não, eu também não posso falar que eu tinha um prazo que tinha que ter começado a correr lá atrás, porque talvez o entendimento da própria presidência da associação que estava aqui na época, talvez não tenha sido um entendimento, talvez tenha sido o mesmo entendimento que eu, que isso não ficou tão consolidado assim no processo. Bom, diante disso, o que a gente coloca? A gente propõe esse recurso para que se traga, para que se paute também em sessão extraordinária o acervo, e dentro desse contexto se pautar em sessão extraordinária, aí que vem uma decisão da presidência do Conselho, com o entendimento de que não, de que o acervo, a compensação por acervo, ela teria sim sido substituída pelos trabalhos extraordinários. E aí, nesse momento, é que a gente faz um requerimento para que essa discussão venha para o pleno, para que o pleno, caso não houvesse retratação por parte da presidência do Conselho, para que esse Conselho pudesse discutir se realmente houve a substituição pelo acervo ou a substituição pelo trabalho extraordinário. A possibilidade, no nosso entendimento, ainda continua sendo que o quê? Não. Se caso esse conselho decida que não há admissibilidade, é óbvio e por óbvio que há possibilidade de proposição em novo procedimento administrativo do acervo, o que será feito com certeza, porque vai continuar na esfera do nosso entendimento de que acervo é um direito decorrente do acúmulo de trabalho que você teve ao longo dos anos na mesma unidade, que é totalmente diferente de trabalho extraordinário, onde você promove trabalho para além das suas atribuições cotidianas. São coisas diversas. E aí eu cito com muita tranquilidade um exemplo que eu já citei aqui algumas vezes, doutora Flávia, inclusive de uma unidade que a senhora já passou, que quando eu era defensora de execução penal de Feira de Santana, eu tinha 450 presos na unidade prisional. Hoje o colega que está lá tem 2.000, na mesma unidade. A gente tem um avanço de cobrança de metas de CNJ, de CNMP, que implicam diretamente na nossa atuação cotidiana. Um juiz hoje, o que ele tem que produzir, a gente tem que dar resposta a ele. Então, eles têm acervo, eles produzem, até com base a angariar acervo, juízes e promotores, e nós temos que trabalhar no mesmo ritmo que eles para conseguir... Na verdade, a gente triplica o nosso trabalho para garantir o acervo deles. Então, assim, essa discussão é uma discussão que precisa ser feita, porque essa discussão não é uma discussão que está no âmbito, inclusive, das propostas que foram enunciadas como sugestões pela própria administração superior, como trabalho extraordinário. São coisas totalmente diversas. A gente está falando de trabalho cotidiano, de aumento de trabalho cotidiano. E aí, em situação nenhuma de nós aqui que tivesse um funcionário que trabalhasse para você, você imaginaria que nos 10 anos o trabalho dele teria duplicado, triplicado, a gente compreenderia de que ele não teria que ter remuneração extra por isso, até porque seria uma injustiça sem tamanho. Então, assim, são discussões diversas, em campos diversos. Bom, diante disso,
O que eu acho que esse conselho tem que discutir aqui hoje é se é admissível, nesse bojo desse processo, a gente rediscutir esse tema, o tema do acervo, e aí sim discutir o mérito, se acervo e trabalho extraordinário são coisas diversas, que eu entendo que não são, e entendo que os dois são cabíveis, porque são coisas totalmente diferentes, até em sua natureza e no fato gerador deles. Ou então discutir cabe ou não cabe. É isso. Só fazendo uma parte aqui, doutora Betânia, como eu falei inicialmente, aquelas hipóteses ali eram exemplificativas. Nós fizemos uma consulta aí para os colegas, os coordenadores vão se reunir depois para fechar, e dentre as hipóteses que já está votada aqui, alguns colegas, inclusive, colocaram isso lá como proposta justamente quantidade de processo. Então, vai ser a mesma coisa sim. Na prática vai ser, porque nós temos as hipóteses de acervo seria ou substituição cumulativa, a exemplo do que aprovamos aqui para o CIV e para outros lugares, de apoio de colegas com excesso de processo. As cumulativas também deixariam de existir, né? Porque vão botar 3 coisas com a mesma função. Também a questão do extraordinário, que sequer foi implementado ainda, portanto, não tem como se dizer que são coisas diferentes, porque estamos fazendo a formação do ato justamente incluindo isso. Mas, para além disso, aí, pegando esse ponto aí, até que a doutora Manuela e a senhora falaram, se a questão é, se houve omissão, se não chegou a discutir isso, já teria perdido o prazo, que foi em agosto. Então, estaria bastante intempestivo esse recurso. Quem foi que pediu a palavra? Foi a doutora Manuela, não foi? Deixa eu só falar um minutinho assim, doutora Soraya, o meu recurso é da sua decisão de 12 de dezembro, Mas eu estou falando de inclusão em pauta. tá? De inclusão em pauta. Deixa eu só... Da inclusão em pauta foi em agosto. Então, como você decidiu por ter finalizado, seria em agosto, né? Eu acho, só assim, só rapidinho, doutora Manuela, só para pontuar uma coisa. Se a compreensão da administração é que trabalho extraordinário e acervo são coisas idênticas e que haverá sugestões que, inclusive, contemplam em termos de trabalho extraordinário, que é o acervo, eu acho que, então, por uma questão de simetria, a gente teria que rever o quanto a gente compensa em termos de trabalho extraordinário para que essa compensação fique no mesmo patamar de magistrados e promotores. Se a gente for pegar a simetria também com as outras defensorias, as defensorias não têm acervo, só que estava na lei. Então, algumas têm, doutora. Todas por lei, só uma que não tem por lei. Só uma. Sim, Só uma. mas tem. Por lei. Então, assim. Por lei. Mas aí a questão não é nem discutir Então, o formato do ato. A discussão que eu estou propondo agora é outra. Que se a gente vai entender que nós vamos incluir no rol de trabalho extraordinário o que, para magistrados e promotores, é considerado como acervo, então vamos discutir também o valor e a possibilidade de compensação, para que esse valor e essa possibilidade de compensação não fique no patamar que a gente colocou e avance para o patamar simétrico de juízes e promotores. Não, mas isso aí que não é discussão hoje, não. Nessa discussão aqui não é isso, não. Vamos. Quem foi que faz em relação ao recurso? Não, Betânia já me contemplou. Já contemplou? Pronto. Pela votação. A doutora auxiliadora ainda quer complementar seu posicionamento? Não. Então, vou botar em votação. Este recurso como é o nome deste recurso aqui? Qual a nomenclatura dele? Ela entrou com recurso contra o indeferimento, que eu não incluí em falta. Não colocou em pauta, só isso. Que não colocou em pauta. E a decisão de não colocar em pauta foi de que já tinha sido substituída pelo trabalho extraordinário. Então, por isso que eu falei à doutora Manuela. Então, a minha decisão, que está sendo recorrida, é sim de que houve a substituição. Então, o recurso foi isso. Ela entrou com recurso dizendo que não houve a substituição. Está acontecendo agora. Exato. Como é, doutora Flávia? Como é, doutora Flávia? A inclusão em pauta já está acontecendo. Isso. Nesse ponto já foi. É isso que eu falei à doutora Manuela. É o mérito da minha decisão de indeferimento de incluir pauta. A minha decisão foi, não vou incluir porque já foi julgado. E aí ela disse, não foi julgado. Então, doutora Manuela, o recurso é sim nesse sentido. Foi assim a minha decisão de indeferimento de inclusão em pauta. A não inclusão em pauta já foi vencida. Se incluiu hoje. Então, isso aí já está Então já está prejudicado. Agora, já é mérito incluiu. do recurso, realmente. Se é para trazer de novo ao pleno, a rediscussão... Então, se foi porque então, pronto. Não é isso, Betânia? A pretensão de inclusão em pauta já foi incluído hoje. Sim. O recurso. Mas a inclusão do acervo, do julgamento, da matéria do acervo, o meu entendimento, que foi o que a doutora Betânia assim surgiu, foi, não pode haver, entre aspas, já transitou em julgado, porque o pedido foi transformado em extraordinário. Essa foi a decisão de que foi insurgida a doutora Betânia. Então, Mas o ponto 3,
Isso, exato. Exatamente, é isso que eu estou falando. Se for incluir em tema, a gente vai ter que decidir se o acervo foi ou não substituído por extraordinário, gente. É claro isso. Se vai ser incluído em tema, se o Conselho entender que vamos votar de novo um acervo, vai ter que distribuir relator e tudo, vai entender de que não foi substituído. Claro que é esse o objeto do recurso, não tenho dúvida. Se está dizendo foi o acervo, a consulta do acervo foi, ok, a consulta é pelo Conselho, a doutora Flávia trouxe uma proposta, a minha substituição, que voto vista foi, o fundamento, doutora Flávia, ok, mas a forma não, porque nós já temos a acumulativa, que já tem uma parte que pega excesso de processo, e o trabalho extraordinário, que seria, nas outras hipóteses, que eu trouxe aqui exemplificativas, a exemplo do que tem em outros lugares, exemplificativas, como eu trouxe aqui do Conselho e tudo, mas deixou claro aqui que isso seria feito consultando todos os colegas, porque cada realidade é uma. A doutora Janaína trouxe um exemplo bom aqui, que acontece em Feira de Santana, que os colegas fazem a custódia em rodízio. Aqui em Salvador, a família faz o Sejus, não é isso? Então, trouxemos exemplos, porque não tinha como a gente aqui na sessão do Conselho analisar cada peculiaridade, assim como seria o acervo a mesma coisa. Acervo teria, porque assim, quem trabalha trabalho judicial tem uma coisa, judicial a outra, tem gente que... Judicial, né? Tem a questão do Deixa judicial, entendeu? Difícil de definir. Então, assim, seria analisado, ainda que fosse acervo, cada caso, cada comarca com sua peculiaridade, cada especializada com sua peculiaridade. Eu me lembro que a doutora Gisele sempre fala isso. O trabalho que tem numa atuação de uma infância, ainda que não tenha número de processo, mas para toda a rede que ela trabalha, não pode comparar, por exemplo, com um processo. Então, a peculiaridade de cada especializada, de cada regional, a gente falou aqui que seria observada. Então, as hipóteses que eu trouxe aqui foram apenas exemplificativos. Então, a proposta que eu trouxe foi substituição, sim, com a resignação somente de doutora Mônica Cristiane, como está em ata, somente dela, mas que ainda assim, aderindo, mesmo contrário a entender que era igual. E aí, o recurso é esse. Mas se o Conselho entender de que são coisas opostas, a gente vai redistribuir um relator para analisar, porque aquele ali já foi. Mas analisar só o pedido de acervo ou analisar os dois para que... Não, o outro já foi julgado. O extraordinário já foi julgado. Já foi julgado. Se for nesse processo, aí vai rediscutir que já foi julgado. Se for esse aí. O voto... Mas tudo já foi julgado. Mas se a gente voltar nesse processo, vai ver que... Doutora Flávia, tudo já foi julgado. Por isso, Só Betânia, é que eu isso, digo a você, isso. agora na questão do mérito, Claro, mas se a gente for... seria um novo pedido. Porque foi 5 de agosto. Nesse processo não vai porque- concordar. Isso. Mas a doutora Dora está Meu certa. receio é que a gente vote, eles digam... e o Conselho Gente, entenda, mas mas olha só. Peraí, rapidinho, deixa eu finalizar. Se o Conselho entender que o recurso que acervo, extraordinário são a mesma coisa, vai voltar a julgar o extraordinário, sim. Porque nós vamos... Vai cair o extraordinário, é claro, gente. Voltou, se o meu voto foi substituindo, Não, é isso que eu estou dizendo. vai voltar. As coisas são votadoras, voto gerador, mesma Eu estou coisa. conversando com a Betânia que, estrategicamente, nós somos representantes da classe, todos, né, aqui eleitos, e a ADEP é a representante da classe, o voto é estratégico também, então eu também entendo que devo defender os interesses da classe. Então, é mais favorável para a classe que a gente tenha essa análise em um outro processo do que hoje a gente decidir que já foi julgado. Com calma, estudando, fundamentando, Mas, assim, pesquisando. Sim. Primeiro que é importante a gente entender que, assim... já foi Não, conquistado. gente, a gente tem um trabalho extraordinário que já está definido em Não, doutora resolução. Betânia, me desculpe. Eu propus extraordinário substituindo o Doutora acervo. Soraya, eu vou Se for votar o acervo, a gente vai ter que refazer Eu o vou extraordinário, repetir um claro. A gente tem que compreender que o âmbito desse recurso foi feito num processo que, desde a apresentação do voto de doutora Flávia e de doutora Mônica, não tinha mais qualquer movimentação. Tá? E é até uma coisa extremamente importante que a gente se coloque, que os processos Não, aí administrativos, tudo bem. são eles coisas- têm que iniciar, têm que ser julgados e eles têm que ser finalizados caso aconteçam. Os votos substitutivos ou qualquer coisa que aconteça, Não, as atas isso aí têm que ok. estar ali. E não que a gente tenha um processo de acervo que está lá boiando.
né? Num universo Exato, que a gente não existiu precisa A ata finalizar. deveria estar ali dentro. É. Concordo com Claro. você. Até porque o Pra acervo não existiu. Inclusive, a no- própria acervo, resolução que cria o trabalho extraordinário, já que foi isso. Que aí substitutivo. encerra ali. É. Mas não quer dizer que não existam. Era para estar ali, mas existem. É. Houve Não, discussão da existe, votação. claro. O extraordinário é que não surgiu Então, em assim, lugar na nenhum. Não verdade, existe o processo de extraordinário. A Então, não foi urgência pra com que Foi você dentro tinha do por conta acervo. da questão de Brasília fez com que você pedisse essa readequação dentro do mesmo processo. Doutora Janaína, repete Entendeu? aí para Mas, mim. na verdade, Repete aí para mim que eu não, eu estou entendi. dizendo que a urgência da situação, por conta da questão da PEC de Brasília, fez com que a ADEP fizesse o pedido dentro desse processo. Seria uma coisa de uma economia de tudo que já está ali dentro. Exatamente, porque se fosse Entendeu? distribuir relator de novo, mas isso aqui a gente teria poderia ter um prejuízo. Sim, isso pronto. Porque a primeira redação da PEC inviabilizava qualquer outra instituição de verba indenizatória Sim, por ato sim. administrativo. A primeira, não foi a Sim. que terminou passando. mas a Aí primeira. pronto. E isso, assim, ultrapassada essa parte da PEC, eu acho que agora comporta um pedido em separado, não dentro do processo. Entendeu? Porque aí vai ter realmente que ter relator, vai ter que ter outra discussão. Porque nesse processo você ressuscita e reabre a possibilidade de discutir o extraordinário, que não é o que se quer. Não, gente. Porque, De mas o seu jeito pedido nenhum. de readequação dela, De jeito entendeu? nenhum. É porque, Então, na não é. verdade, doutora, a gente continua compreendendo que são coisas diversas. Tá? Mas sequer existe o número do processo. Não, e deixa eu Eu falar acho uma que outra é coisa, Até a doutora publicação Soraya, do só pra extraordinário, falar. o número é o mesmo. O número do processo sequer foi pautado o extraordinário. Então, o extraordinário estaria totalmente ilegal para ser julgado, porque ele não existe um número, ele não teve um relator. Não teve um relator, porque o meu voto foi substituído. Então, o extraordinário estaria solto no mundo. Ele teria que voltar. Porque o extraordinário está. Qual o número do processo extraordinário que vai ser publicado, que foi publicado? É o número do acervo. É o mesmo processo. Agora, claro, eu concordo com a senhora que organizacionalmente pode ter tido uma falha. Agora, não existe. Onde é que está pautado o trabalho extraordinário? Qual é o número do processo? Qual é o relator do trabalho extraordinário? Claro que não. Então, se voltar para discutir, vai ter que refazer, tirar o extraordinário, votar o extraordinário, para ver se isso Nessa lógica, doutor, Seguir os dois juntos por conexão. nessa lógica, não, criar um novo não número. existiu, Não, não não. foi conexão. Não tinha nem sequer número, é isso. Não foi proposta. Se houvesse a possibilidade do trabalho de Betânia seria se houvesse dois processos. Dois caminhando processos, juntos. e isso não houve. O dois do processos. extraordinário Não houve dois e o do processos. acervo. Nessa E lógica, eles caminhariam junto. A proposta de doutora Mônica do acervo, a proposta de doutora Soraya do extraordinário, eles caminhariam junto por conexão. Que foi aprovado depois o orçamento com base nisso. Está lá o número do processo que aprovou o extraordinário, que é o mesmo. É o mesmo processo. Nessa lógica de que houve a substituição, aí sim, o requerimento nem caberia para o acervo por falta de tempestividade. A minha decisão desde o início foi nesse sentido. E só tem a insurgência de doutora Mônica Cristiane. Eu acho que eu estava falando, né, até com a doutora Manuela, que no dia a Agora, gente né? fez esses... Doutora Lavín está falando para poder não... É só para... Tá ligado aí o microfone, doutora? É só para fazer uma lembrança. É que nesse dia que a gente teve a discussão do acervo, foi uma sessão que foi muito longa e do que a gente discutiu a respeito do acervo não entrou na ata. A ata já entrou como trabalho extraordinário. Não, ao contrário. Entrou na ata, a primeira ata, tá aí. E aí ela deu o voto de Flávia e eu pedi vista, tá? Com o nome acervo para... Isso. A primeira alta tá Primeira assim. proposta minha Daí que eu foi achei. assim. Deixa eu só fazer uma... Não. Você tá olhando a segunda ata do mérito. A primeira ata, a doutora Flávia trouxe o voto dela. Eu pedi vista. Doutora Flávia trouxe toda a fundamentação, que inclusive a gente usou no voto vista como a fundamentação de doutora Flávia. Só a título ilustrativo, Deixa eu sabe? só ler aqui assim, ó, gente. Essa A parte- consulta, me permita, doutora Janaína, a consulta, estou com ela aqui aberta, a pergunta formulada por doutora Mônica Cristiane foi que como o Conselho poderá assegurar, no âmbito de sua atribuição normativa, em respeito à simetria constitucional, a regulamentação da compensação pela acumulação de acervo nos moldes realizados pelo Ministério Público, Poder Judiciário e Tribunal de Contas, conforme diplomas anexos. Essa consulta foi distribuída para mim e eu fiz entendi que o Conselho poderia sim regulamentar essa matéria por meio de resolução, né? Fundamentando na questão da sobrecarga e fundamentando na realidade das outras instituições que tiveram como ponto de partida a Lei 13.093 de 2015.
E aí propus a regulamentação pelo pagamento do acervo, e aí foi minha primeira proposta, considerando, inclusive, que se fosse estabelecido, e foi nesse ponto, inclusive, que eu terminei aderindo em favor da classe, que fosse estabelecido um ranking mensal de produtividade, e esse ranking mensal seria a base para o pagamento de apenas 4/5 dos membros que realizassem dentro daquele ranking de produtividade, né? A proposta que veio em seguida de doutora Soraya foi no sentido de isso, na minha proposta inicial, não contemplariam todos os colegas, apenas aqueles mais produtivos, de acordo com esse ranking que fosse estabelecido, criado um sistema, como foi feito, inclusive, nas outras instituições. Quando veio a proposta da doutora Soraya, foi que, no sentido de substituição, né, da proposta do acervo, da regulamentação acerva, pelo trabalho extraordinário, especialmente porque já existia uma previsão na lei desta nomenclatura, trabalho extraordinário, e, nesse sentido, também seria possível, aí sim, contemplar toda a classe, os 400, na época, 418 defensores. Claro que... Só um trechinho que tem na ata que fala assim, ó, a presidente do conselho conseguindo que a intenção é a apresentação de uma proposta com previsão legal e que seja o mais abrangente possível para todos os colegas. Nesse sentido, foi buscado, dentro da lei orgânica, viabilizar uma forma de compensação pela sobrecarga de trabalho verificada. Porém, para além de uma nomenclatura específica, a ideia é viabilizar com segurança jurídica uma forma de compensação. Então, foi só uma alteração realmente da nomenclatura. Presidente, eu queria sugerir que, antes de ser analisado o mérito do recurso, já que está existindo essa divergência, se verifique a questão da tempestividade. Porque se o objeto do recurso, como está sendo entendida, eu não concordo. Mas se o objeto do recurso se o acervo é igual ao trabalho extraordinário, não haveria tempestividade, porque o recurso foi interposto 2 meses, 3 meses depois da sessão que julgou esse tema. Então, eu acredito que é uma questão prejudicial a qualquer discussão, e sendo intempestivo o recurso, ela pode manejar, a DEP, Olha só, um novo pedido. olha só, são duas coisas. O requerimento de inclusão em pauta... Isso. Mas o recurso não. Porque o recurso, ela cumpriu... Sim, o requerimento é intempestivo, sim. O recurso, ela cumpriu, foi dentro da Aí, a minha sugestão seria nos votar essa questão da tempestividade. Mas o recurso foi dentro do... Se a gente for julgar só o recurso foi dentro do prazo. Foi quando eu indeferi a inclusão em pauta... Agora o mérito. O mérito é intempestivo. Sim, essa é a intempestividade do mérito. E é isso, quando a gente publicou isso aí, quando foi publicado o trabalho extraordinário aprovado pelo Conselho, aquela extração da ata, o número tal, que era o número inicialmente da consulta. Então, a gente não teria nenhum processo formalizado em relação ao extraordinário. Então, o que é que será colocado? Mas o que eu acho que a doutora Manuela está dizendo é o seguinte, quando ela quis dizer o recurso, pelo que a doutora Janaína falou, e juntando o que a doutora Manuela falou, estou entendendo o seguinte, que o que tem que ser analisado é a tempestividade do requerimento, porque, na verdade, o recurso só pede para que o requerimento seja apreciado. E, doutora Manuela, acha que o recurso seria ser votado de que forma? Intempestivo. Não. Você disse que discordava da... Eu discordo... É isso. Qual seria... Eu discordo do objeto do recurso. É isso. Como seria... Que, para mim, o objeto do recurso seria uma omissão em relação à deliberação anterior, e não a igualdade ou desigualdade entre os institutos. Para mim, o objeto deste recurso, nesse momento, seria a omissão. A omissão seria intempestiva. Sabe por quê, gente? Porque para mim nessa fala que a doutora Janaína já leu aí, para mim está explícito de que foi porque a doutora uma Manuela, na verdade, deu o nome de omissão ao que eu entendo como outra coisa, né? Mais ou menos isso, e por isso que surgiu o requerimento. Porque quando trouxe, porque assim, o extraordinário não ia surgir do nada. Do nada trazer o extraordinário aqui, então assim, para mim não houve omissão, porque quando eu trouxe a minha proposta, inclusive eu cito que eu peguei por base a proposta da relatora, acrescentando outras coisas, porque da relatora traria aquela limitação, como ela bem explicou aqui, eu trouxe ali. A gente tem uma proposta maior para modificar isso aí. E a gente tem uma base legal. Então, para mim, não houve omissão. Até essa fala aí de Janaína deixou claro. Gente, né? A gente não vai entrar em mérito de omissão. Mas, veja, se o questionamento... Entenda. O requerimento é intempestivo. Se houve ou não omissão, não é se houve. O questionamento sobre eventual omissão é que foi intempestivo.
Sim. Entendeu? Não era pra... Fazendo um parâmetro com embargo de declaração. Se numa decisão judicial houver omissão, tem um prazo para embargo de declaração. Se houve ou não. Não é, Então, a gente votaria não é nesse sentido. afirmar. Né? Entendeu? Não, mas para a gente botar agora em votação, bota, vai colocar Tá entendendo, assim, doutora e tem Soraya? que constar na ata para depois... Doutora né, Soraya, é 5 de agosto. Sim. para depois a DEP analisar o que é que vai fazer. Entendeu? né? E aí, sim. E aí, doutora 5 Betânia? de agosto. E aí, doutora Betânia, havendo um novo requerimento da DEP nesse sentido, explicitando que são institutos distintos, né? Explicitando quais são as suas diferenças, se há fatos geradores diferentes, né? Abrirá, inclusive, a oportunidade para essas conselheiras e o conselheiro, quando estiver presente, né? Da gente voltar a uma reflexão, se aprofundar, da mesma forma que eu falei no início da sessão, assim. No momento, lá na sessão de agosto, onde eu já havia, inclusive, apresentado o meu voto, no sentido que era possível, sim, regulamentar a matéria através de resolução, apresentando junto com a minha resposta à consulta, uma proposta de resolução, eu aderi à época à proposta que contemplava, inclusive, de forma mais abrangente, toda a classe, porque a minha proposta, inclusive, não atingia toda a classe, porque a gente tinha como parâmetro, e isso eu tomei por base as outras instituições, como eles construíram o acervo lá, estabelecendo um ranking de produtividade. Eles têm, inclusive, sistemas que monitoram essa produtividade, né? Eles têm sistemas próprios para isso, né? Que monitoram quantos atos, há uma pontuação por atos, tem todo um critério numérico, e aí, em base disso, é que eles estabelecem um ranking de produtividade. Foi por isso que, na minha proposta, eu construí nesse sentido. Quando a doutora Soraya apresentou um voto vista, né, no sentido de forma muito mais ampla, eu entendi que era muito mais benéfico para a classe que todo mundo recebesse essa verba, um valor, inclusive, substancial, né? E que a nomenclatura apresentada por doutora Soraya tinha uma previsão já na nossa lei orgânica. E, nesse sentido, eu terminei aderindo em favor da classe, pensando nisso. Claro que todas as matérias, né, no direito, a gente tem graças a Deus, não somos uma ciência exata, a possibilidade de novas construções, de novos fundamentos que tragam outros itens, outras informações que façam a gente voltar à reflexão. E eu, enquanto conselheira, estou aberta para ouvir. Esse tipo de reflexão que nos faz Entendeu? indispensáveis. E até substituir eu acho, inclusive, que será mais útil, mais interessante para este conselho, que venha num novo requerimento, Com mais com uma explicações. construção, inclusive, mais atualizada, com base em outros entendimentos mais recentes, né? Que a gente possa novamente... e só completando isso, se é ou não a mesma coisa, se há a possibilidade de pagamento dos dois ou não, se a fonte geradora dos dois é a mesma. Exato. Isso aí já é uma questão mais de mérito que. E aí, aproveitando essa fala da doutora Flávia, até bom, porque assim, nós estamos finalizando agora, não sei, o pessoal que está à frente aí, finalizando as perguntas lá para formalizar. Então, assim, a consulta, porque já está... Até hoje. É hoje, né? É isso. Então, assim, aí vai estar finalizado já para a implementação, vai saber, não, isso aqui é a mesma coisa. Então, porque assim, Isso aí. a gente previu o extraordinário para ser bem abrangente. Trabalho E lá entre de as perguntas lá, tem o acúmulo de de serviço. Então, assim, é isso. objetivando, assim, nesse sentido. É que vai salvar a instância superior. Com essa amplitude do pagamento, com essa amplitude, entendeu? E aí, para evitar que isso esqueçamos. Microfone. Foi feita aberta. Doutora Soraya, posso aí nesse pedir sentido, Vênia assim, aqui para apresentar meu voto e pedir para ir dormir? Não, aí eu então vou ser mais objetiva já apresentando meu voto, e que eu entendo que o questionamento se houve ou não omissão, nesse sentido, é intempestivo, né? Doutora Soraya, Cabendo e permitindo, já estão colhendo os votos. A menina já está votando. votando, no sentido de que o questionamento sobre a eventual omissão sobre essa substituição do acervo pelo trabalho extraordinário, considerando que isso foi julgado e discutido em agosto, na sessão de 5 de agosto de 2024, eu entendo que é intempestivo, e que qualquer outro questionamento ou apresentação de novos argumentos deverão ser feitos num novo, né? Num requerimento novo pela associação. Obrigada, doutora Flávia. Doutora Lavínia. Desculpe, doutora. Não deu pesquinha hoje aqui, né? Por isso. Como eu falei desde o início, começou-se com uma consulta, que eu entendo que no bojo do processo
teve o voto da doutora Flávia, que foi substituído pelo voto da doutora Soraya, se atendo tão somente a uma questão de nomenclatura, porque, para mim, são coisas que se equivalem, o acervo com o trabalho extraordinário. No entanto, o pedido feito pela ADEP, meses depois, deveria ser feito em outro processo, e não nesse. Por conta disso, eu entendo que não tem tempestividade no pedido. Deferimento. Obrigada. Agora, doutora Lavínia. Eu, além de entender que é intempestivo pelas razões que tanto a doutora Janaína quanto a doutora Flávia já trouxeram, eu não me sinto capaz de avaliar o mérito no mesmo processo, porque eu entendo que realmente vale a pena a gente abrir essa discussão num processo apartado por uma questão de eficiência mesmo, no sentido de a gente... o que a senhora trouxe aqui é uma coisa muito séria, né? Que é o trabalho acumulado numa unidade e o trabalho extraordinário, que está na sessão de fato, houve essa questão da nomenclatura, porém a execução desse direito não necessariamente é a mesma coisa. Então, eu voto no sentido da intempestividade para que possa ser apresentado no auto apartado. Vou votar pela intempestividade e desejar que seja essa matéria em breve analisada pelo Conselho, dada a sua relevância para a carreira. E pedir licença para me retirar. Doutora Auxiliadora. Assim, a minha mania de procurar sempre estar atento, eu vi Tchau, doutora Manuela. Obrigada, viu, mais uma vez eu aqui vi pela que participação. o pedido do extraordinário misturado com o acervo foi apreciado no dia 5 de agosto. Então, de logo, eu conversei logo aqui com a Manuela. Manuela, há uma intempestividade explícita aí, porque o artigo 52 diz assim, que da decisão monocrática que não conheceu o pedido dirigido ao Conselho Superior ou negar-lhe segmento, caberá recurso com efeito regressivo no prazo de 2 dias. Então, aí já fulminou, foi 5 de agosto. Segundo, eu acredito assim, que eu tenho receio de que haja um prejuízo, porque nós estamos na iminência de receber o recurso extraordinário. Entende? Aí haverá, evidentemente, um prejuízo para todos os defensores, já que a previsão, a doutora Soraya colocou, que a doutora Firmiani colocou uma previsão, a possibilidade de pagar a todos os 417 defensores. Aí eu não posso... É melhor segurar o que já tem do que correr o risco, né? Segundo, eu não sei se esse acervo será também o valor de 3 mil. Aí eu correria o risco de trocar 6 por meia dúzia, né? Mas, entretanto, como se trata de um pedido, um ato administrativo, esse ato administrativo pode ser revisto, nesse caso específico, pela revogação, que compete à administração rever seus próprios atos. E mais do que o judiciário só pode interferir se for para anular no pedido de ilegalidade. Mas a administração cabe não somente revogar, como anular. Então, não há prejuízo, eu creio que é o mais lógico, caso a presidente da associação entenda, venha com um novo pedido, um novo requerimento, e este novo requerimento será apreciado dentro das cautelas e das peculiaridades e complexidade que a situação requer. É como voto. Perfeito. Obrigada, doutora Auxiliadora. Doutora Donila. Acompanho o voto da nossa corregedora, pelo indeferimento. Eu também vou acompanhar o voto, né? Que, na verdade, todo mundo seguiu tudo igual. E, enfim, a gente finaliza aqui. E, doutora Betânia, já vamos constar tudo aí no processo para que facilite a vida da presidente da ADEP para analisar tudo e ver depois aí direitinho. Porque o processo está grande também aqui, aí fica mais fácil para ela se organizar e ver qual é a decisão que a ADEP, né, vai tomar em relação a isso. Então, vamos seguir aqui. Doutora Manuela saiu, mas já contou aí que disse que a gente tem quórum, né? Hã? Não, na área tem, talvez até tire. Esse que a gente colocou, o 6, como a gente falou, na verdade foi um equívoco, né? A gente já julgou esse processo e ficou aqui sobrestado, julgou o recurso sobrestado até implementar
acumulativa do pensionamento integrado, para depois trazer aqui e ver se a gente vai regulamentar, porque vai... Pelo menos nós entendemos que havia uma certa prejudicialidade em alguns... Exato, isso. O seguinte é que a gente vai tirar de pauta porque a doutora Manuela saiu, né? É autora. É o voto vista. Vocês não acham? Eu não acho que há prejuízo. Esse pedido de doutora Manuela tem que ser convertido em diligência? Qual, filha? O da... Pensionamento? Não. O de... Do estudo? Sim. Porque, repare, veja bem. Doutora Manuela pediu vista. Não foi isso? Foi. Ela pediu vista para apresentar divergência. Mas ela não apresentou divergência. Ela apresentou uma nova proposta. Foi. Houve até um discrime entre a doutora Manuela e os demais defensores. Porque ela teve uma oportunidade de estudar 30 dias e apresentar uma nova proposta. Então, assim, no meu entendimento, que eu coloco sob apreciação dos meus colegas, o seguinte, este processo, voto de doutora Manuela, proposta, que é uma nova proposta, descer para o protocolo, pegar um novo número, aí suspende a proposta de doutora Camila e os dois caminham junto por conexão. No meu entendimento, porque se vai dar, ou como doutora, inclusive o pedido de doutora Camila é mais simples. O pedido de doutora... Manuela é mais amplo. Ela É mais nova amplo. resolução, na verdade. Ela não está alterando, ela está refazendo a resolução. Está fazendo a resolução toda. Mas eu queria conhecer ela aqui. Que, na verdade, Não, teria que a gente analisar, então. Os artigos principais que tratam da resolução, doutora Manuela está refazendo todo. Ela apresentou mais, assim, tinha um ponto específico que ela ia propor, terminou ela trazendo mais, Todos. inclusive um ponto que a gente já tinha julgado aqui, que era dos 10 dias, Dos 10 que a gente não podia passar 10 porque gerava impacto. Camila propôs 9, Manuela propôs 10. Foi. Coisa que a gente já tinha... E ainda tem aquela parte que ela fala sobre como vai ser ofertada, como vai ser ofertada, que é 0,25. Tem vários colegas que estão preocupados com isso, porque muitos já estão se preparando, né? Isso, eu também soube disso. É porque era um ponto sozinho que ela ficou de trazer para modificar e terminou trazendo muita coisa. Foi Ainda tem outra coisa. Foi. Tem defensora que está afastada para estudo, não está podendo apresentar a frequência, inclusive já mandei ela protocolar no conselho. É um caso omisso, a gente vai ter que resolver, porque eu estou sem relatório. Vixe. Porque diz que lá os professores não aferem frequência, e aí é um Então caso tem que ter uma omisso. certidão dizendo que o defensor lá não ofere a frequência. Vixe, Ou então pega... A lei não dispensa. Tem relatório para a corregedoria de frequência. Assim, eu fui tentar ler... O conselho vai ter que definir. Eu fui tentar ler, diante de toda a gripe, eu fui tentar ler a nova proposta de Manu e fiquei muito, assim... Digo, não tem nem condição, porque ela está apresentando uma nova proposta. Mas a gente pode decidir se ela está aqui na melhor um dia que ela Não, eu tivesse. até consultei, eu acho até que ela concorda, porque eu até falei com ela aqui. Ela trouxe... Ela foi embora. Você Foi? não acha que foi uma nova proposta? Ela sim. Tá bastante amplo mesmo. Tanto que tem ponto... Seria desmembrar... Desmembrar e ela fica com essa relação. Não, assim, o de Camila suspenso. Sim. Aí o dela desce, pega um novo protocolo, aí, na minha opinião... E você reconhece a conexão... Não, a relatoria dela, ela já apresentou a proposta, né? Você reconhece a conexão dos dois pedidos e eles vão caminhar juntos. Pode ser. Eu acho que tem que ter um novo relator, sim, porque se eu fui relatora da proposta de Camila... Mas Camila não é conselheira. Não é isso, porque Camila não é conselheira. É isso. E Manuela é conselheira relatora. É conselheira. Camila estava querendo sair mesmo, porque ela estava falando exatamente isso. É uma proposta diferente. É uma proposta diferente do que ela Totalmente diferente. Diferente mesmo. Eu fiquei assustada. Eu concordo com ele. A gente pode trazer. Agora, eu acho que Manuela, olha aí no regime, quando ela é conselheira titular, ela já é a própria relatora, não? Não é isso? Porque, menina... É porque Camila não é conselheira titular, então ela não é relatora. É suplente do eu não consultei relator. o regimento, não. É por isso que foi pra você, relatora, só foi você. Se fosse seu, você mesmo já relatava. Se fosse a proposta sua. Certo. Manuela era Mas, pra de ser fato, relatora. são coisas assim. A de Manuela. Logo a de Camila. É muito. Tem o mesmo objeto. Agora, Mas vai poder andar os dois? Ou dois? pode sim, por conexão. E seriam duas resoluções para votar? Não.
vai colocar aqui, vai adequar uma só. Os dois vão gerar somente uma resolução. Mas andam juntos para não ter decisões diferentes. E tem que, para não ter decisões Aí a diferentes, gente isso teria que mesmo. votar o relatório de Dora e o de Manuela? A proposta de resolução de Mônica ou de Camila e a proposta de resolução de... Já estaria... Já O processo de estaria... Manuela, ela já absorve de Camila. Não, se fosse assim, era continência. Mas eles têm que caminhar juntos, porque é o mesmo objeto, mas um é mais simples e o outro é mais amplo. Mas, assim, Mas o mais amplo não está... seria continência. Aí a gente deixaria o de Camila. Eu acho que tem que apreciar os dois, por conexão. Eu não lembro realmente o que tal. Ela manteve o de Camila e acrescentou Não, coisa, ele não fez? acrescentou para... Caramba, mudou tudo. Eu só sei que um ponto de Camila que me prestou eu acho atenção, assim, né, a gente que Camila já tinha mudado para 9 dias, porque no caso não tinha... isso mesmo, Aí não gerar Manuela substituição. foi, aí Manuela vai e propôs 10. Eu falei, não, 10. esse ponto não, que até Camila já tinha mudado. Você já foi julgado aqui, até Camila já... queria folga. Pra esse... E Manuela propôs para aumentar para 10 para o pagamento. Aí não... Pagamento não tem previsão. É isso, a gente já tinha julgado esse ponto de Manuela aqui. Que é o mesmo. Então, quer dizer, a gente tira de pauta e faz o quê? E coloca... Suspende o de Camila, aí o suspende o de Camila, o de Manuela vai pegar um protocolo, aí depois vai a pensar e eles serão apreciados conjuntamente. Entendeu aí, Diogo? Eles sabem mais do que nós. Eu sei, não, mas porque tem que... Estudando para concurso. Não, mas agora tem que botar na ata tudo, minha filha, senão a gente... Senão a DEP vai apertar a gente com essas atas agora, tem que ler tudo direitinho. É certo, claro. Porque depois, isso aqui já foi pouco tempo, a gente lembra, daqui a 3 anos ninguém lembra mais. Não, a gente não tá lembrando, não tá E a gente tá lembrando de agosto. Não lembra, não. Pronto. Então a gente... Assim, outra coisa. Não, daqui a pouco... a gente também. Mas assim, por exemplo, não vou votar, não. Mas Tereza estava aqui, né? E não recorreu. Até porque o projeto... O processo não era da ADEP também, né? E também Que era melhor para os defensores, porque ampliar, né? É uno, indivisível. Mas, enfim, então vamos fazer isso aí em relação a esses 6. Desculpe, o 7. E vamos para o 8. O 8, o 8 eu vou explicar. Foi uma... Só para inserir, né? a gente... Ixi, vai apresentar o da ouvidoria hoje, né? Não. Não, peraí. Fique triste não, minha flor. Não, mas ela tá com compromisso, talvez ela nem fique, É né? porque a neguinha aqui tá gripada. Mas ela tava com compromisso, talvez você vai poder ficar, a gente ficar até o Só final. vim porque eu fiquei com medo. Inclusive, eu ia pedir questão de ordem para ir para o ponto logo após o concurso, mas entrou, né, o regimentar por conta da DEP. Aí eu vou pedir, então, qual é o termo técnico para a próxima sessão? Não tem o termo técnico, porque o que eu gostaria de um quórum, né, mais atento e mais também mais composto. Isso foi até melhor que a defensora geral volta também. Também com carinho, né? O painel da ouvidoria. Que ele seja um dos primeiros. Não, mas se puder, seria melhor, porque tem coisas aí que ela vai ter que definir com o Firmiani. Eu já me ouço aqui. E na próxima, a Firmiani vai estar. Não, mas, Naira, se for realmente, se for possível, para melhor, porque assim, tem coisas aí. É um painel que é da grande, gestão com da defensora geral. 34 né? slides. Foi embora, né? Não, tem esse agora, esse rapidinho. Qual? O que é que acontece? Quando a gente foi aqui, uma proposta que a gente foi incluir folga para Já ouvi. o corregedor auxiliar, que a gente ampliou por FAGE, foram ampliando para dar folga. A gente incluiu o conselho editorial. Para todos os outros, a gente colocou a forma de receber a folga. Por exemplo, conselho superior. É uma folga para cada 2 sessões, salvo engano, não é isso? O FAGE também, outro. Esse a gente não botou nada. Do conselho editorial? Do conselho editorial, foi o único que ficou omisso. Então tá Aí, aprovado. isso, aí tem 2 pedidos aqui de colegas que a gente suspendeu o processo até o conselho definir, porque casos omissos, porque não tem nenhuma comprovação do que em 2 anos eles pediram, mas em 4 anos teria que comprovar o que atuou ou não esse caso específico vai ter que, só nesse período, até virar o extraordinário, porque isso daí vai virar pagamento, né? Vai virar pagamento extraordinário. Mas os colegas estão pedindo folga do período que a gente publicou até a instalação do trabalho extraordinário. Portanto, tem que suprir essa omissão desse período aí. Aí a gente fez aqui uma proposta bastante simples, né? Baseado no que tem mais outros aí.
Deixa eu pegar aqui, Diogo. Tá na tela, né? Eles têm várias coisas. Eles fazem a análise de artigos, de livro também para publicar, várias coisas, né? Não é só reunião, não. É. Então, a proposta foi só isso. O que a gente colocou para os outros seria, em relação às atividades das comissões, membros do Conselho Editorial da SDEP e membros integrantes de bancas de concurso, que vai incluir aqui agora, elencados no parágrafo 1º, o gozo de folgas ocorrerá na proporção de um dia de folga para cada 2 atos realizados, que é basicamente o conselho. Só que o conselho é sessão. E o conselho editorial não tem só reunião, ele tem atos, muitas vezes não nem se reúne. Cada um pega seu livro para examinar, seu artigo para examinar, e aí ficaria, mediante a apresentação de certidão, né, da SDEP, da ato, ofício, ou outro que comprove essa atuação. Seria só acrescentar isso, que é com base no que tem nos outros. E aí vai ser do período que a gente publicou, da publicação da resolução, que foi de quando, Diogo? Vai ter retroagir, tá ali escrito, retroagir 17 de janeiro. Então, os colegas vão ter 17 de janeiro até a instalação do extraordinário, com essa alteração aí. Não é isso? 17 de janeiro? E aí, depois, no trabalho extraordinário, já está previsto também como é que vai comprovar, e aí os colegas vão passar a receber mais esse período de folga aí. Então, pronto, foi acrescentada essa omissão aí, a gente vai despachar, tem 2 processos parados lá, que a gente deferiu, porque eles comprovaram algumas coisas, para não prejudicar os colegas, a gente deferiu especificamente umas folgas, mas o período todo de folgas a gente não pôde deferir. Ordinária a gente vai deixar para a próxima, então seria Um dos primeiros pontos, é possível? Pode ser. Pronto. Vamos seguir aqui o pedido da doutora Nária, passei logo no que... E vamos passar aqui agora para o que ocorrer, e aí, desde logo, primeiro a DEP, depois a ouvidora. Doutora Betânia. Bom, vamos lá, né? Vamos passar para o que ocorrer agora, né? Janaína tá com uma cara assim, até só porque eu trouxe bolo, ela tá achando. Ela tá achando que eu. Bolo, vou te contar. Maravilhoso, né? Pois é. Então, vamos lá. Primeira coisa no que ocorrer, eu queria. Não tem muitas, não, tá, gente? Eu vou ser breve, até porque. Se bem que hoje a gente comeu um pouquinho, né? Então, tá menos pior, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui no que ocorrer é relacionado com a questão um tema que a gente já chegou até a discutir aqui no início, quando a gente estava falando do concurso, que é a questão da execução da proposta orçamentária. A gente sabe que a gente tem um orçamento, a doutora Soraya já mencionou aqui, que a gente tem um orçamento que já tem um déficit que já entra o ano com um déficit de 120 milhões, né? Não foi isso, doutora Soraya? Pronto. E o que eu queria trazer inicialmente em relação à questão do déficit orçamentário, que de certa forma a gente já conversou aqui, porque a doutora Flávia também trouxe algumas observações relacionadas à nomeação, a gente já acabou até meio que falando um pouquinho em relação a isso, e aí ia trazer também no esteio da necessidade de, na execução da proposta orçamentária, a gente contemplar a questão de valorização de defensores e defensoras públicas dentro do que está proposto. E aí o primeiro ponto que eu vou levantar, doutora Soraya, e aí é um ponto meio pergunta mesmo, né? É como está sendo programado a compensação de indenização dos direitos que foram garantidos aos defensores públicos, inclusive na última sessão extraordinária, né? Que é a compensação de indenização de até 60 dias de férias, e foi programado o pagamento de 10 dias, né? E a compensação por indenização de licença-prêmio de 90 dias, né? Que ainda não tem previsão de início de pagamento, né? Essas duas medidas, a resolução, que inclusive é outra coisa que eu vou pedir aqui também,
E aí eu vou te falar uma coisa, tá, gente? Isso aqui um pouquinho dessa questão de tá tudo em todos os lugares, ata, mudanças, alterações, vou falar que eu devo um pouquinho disso à nossa corregedora, tá? Doutora Janaína, quando eu era coordenadora do interior, logo quando eu entrei, que me ensinou que a gente tinha que colocar tudo no papel e tudo em todos os lugares, não foi, doutora Janaína? Então, máxima culpa não, porque é o adequado para quem todo mundo... E assim, a gente ainda não teve alteração no site da Resolução 08, né, em relação às mudanças que a gente teve, até porque a ata ia ser aprovada na data de hoje, mas aí já pedindo que isso aconteça também, com a indenização de lá tá 30 dias de férias e agora passou para 60, e a inclusão da licença-prêmio. Então, minha primeira pergunta, doutora Soraya, é nesse sentido, né? A previsão, se há previsão da ampliação para compensação de férias dentro do que pautou a Resolução 08, para além dos 10 dias, o início da compensação do pagamento da licença-prêmio na execução orçamentária, porque eu trago essas questões, doutora Soraya, porque nós estamos iniciando 2025 e nós vamos iniciar uma execução orçamentária nova. A outra questão também é a questão do trabalho extraordinário. A gente chegou a discutir muito isso aqui, esses pontos já foram um pouco discutidos. Segundo a doutora auxiliadora, 1º de março já estará... Mas 1º de março é por conta dela. 1º de março, por conta dela. né? E aí também é a questão da previsão, e aí minha preocupação no seguinte sentido: a gente já tinha essa data de março, mas a preocupação é a seguinte: é na amplitude do que já está previsto no Conselho, né? Assim, a quantidade de dias que, na verdade, podem ser compensados, não vai ser, como nas férias. É porque... Isso, na indenização, porque férias a gente poderia ter 30 e o que saiu foram 10. Eu quero saber se do trabalho extraordinário a gente tem a possibilidade de... são 3, não são? A gente já aprovou no orçamento, eu não estou lembrando agora, a gente aprovou, já está aprovado no orçamento aqui, não foi? O limite que foi aprovado, isso. Isso. 3 dias por mês. Isso. Esse é meu questionamento. A gente vai iniciar 1º de março, como diz o doutor auxiliador, porque assim, para receber no final de março, é 1º de março mesmo. Doutora auxiliadora está coberta de razão. A gente vai começar com a compensação de 3, ou vai ser até 3. Isso é o primeiro questionamento. Como é que está essa discussão? E, na verdade, é uma preocupação mesmo que se tem em relação à execução orçamentária, como isso está sendo programado para as verbas que já foram decididas e regulamentadas por esse Conselho, porque a gente sabe que as regulamentações sempre vêm no sentido de quando houver disponibilidade, até X, quando houver disponibilidade orçamentária. E aí, por óbvio, a gente, enquanto representante da classe, a gente não quer só ganhar, a gente quer ganhar e levar também, né? Então, esse é meu primeiro questionamento. O segundo questionamento, que é um questionamento que vem muito dos colegas de uma forma geral, é se há investimentos previstos e em qual grau para os sistemas operacionais. O CIGAD é uma coisa que eu acho que vem incomodando muito os colegas, e aí, quando eu falo esses questionamentos, eu falo dentro da questão da execução da proposta orçamentária mesmo. Em relação à execução da proposta orçamentária, é mais nesse sentido. E aí eu já tenho um outro ponto 2, que eu não sei se a doutora Soraya quer falar disso, ou eu já passo para o ponto 2, que aí é outra coisa totalmente diversa. Posso falar? Uma outra questão também que eu queria trazer aqui é a necessidade de readequação do plantão de final de ano do interior. A gente teve inúmeras reclamações ao longo do recesso do plantão do interior, doutora Soraya. Eu vi, inclusive, que a senhora me deu uma resposta lá, uma decisão no processo administrativo da ADEB, inclusive no sentido de que, no momento, não vislumbrava a necessidade de que houvesse readequação do número de defensores, mas eu queria trazer aqui para essa sessão um pouquinho assim a impressão que os colegas plantonistas eles tiveram, né, de que foi nós tínhamos mais de 100 juízes, nós tínhamos 4 defensores públicos e 26 promotores atuando por dia útil no plantão do interior.
isso gerou, e aí eu já falo que essa minha manifestação não é no sentido tão, diríamos assim, aritmético, de que eu tenho X defensores para uma quantidade X de custódias, porque tem uma série de questões envolvidas nisso. Inclusive, a doutora Lavínia é do interior, deve participar de vários grupos de defensores do interior e deve ter participado de algumas discussões. Acho que no grupo criminal também teve algumas discussões nesse sentido. Então assim, houveram reclamações no sentido de que foi extremamente confuso, o que prejudicou a organização dos próprios defensores públicos que estavam, horários de audiências de custódias lançadas na planilha em horários diversos do que era a audiência de custódia. O colega, muitas vezes, o colega que não estava de plantão, que era acionado pelo seu juiz para saber quem é que ia entrar na custódia. Os colegas colocaram que eles tentaram se manifestar nos processos, nos autos, se manifestaram nos APFs, no dia seguinte tinha audiência de custódia no mesmo APF, não teve, e aí essa audiência de custódia não estaria na planilha que os servidores da defensoria que tinham organizado. E assim, existe uma preocupação, e aí é bem mais do que número X de defensores para número X de audiência de custódia, que é toda a disponibilidade que envolve uma audiência de custódia. A gente não pode falar para um colega que, não, mas você só fez 10 audiências de custódia ao longo de um dia todo. O colega tem que ler o processo, o colega tem que eu não sei como foi elaborado de forma remota, não sei se os colegas que atuam no crime poderiam ser... conseguiria conversar com a pessoa que estava detida, né, com a pessoa que estava presa. Então, assim, tem uma série de preparações que tem que ocorrer, que os colegas indicaram muita dificuldade e muito medo, inclusive, do que isso ia gerar com as suas atuações. E medo mesmo de perder uma audiência ou outra, porque estavam em uma... Quando dava o período da tarde, todas as audiências começavam a acontecer em vários lugares diferentes e os colegas que estavam ali ficavam meio que correndo de uma sala de audiência para outra. Então, assim, eu queria trazer essa preocupação. A gente tem uma manifestação da ADEP, a gente tem... Houve uma manifestação da coordenação regional que trouxe vários relatórios, inclusive relatórios da capital, os últimos relatórios que teve relacionados com as audiências de custódia, mas eu acho que o plantão, especificamente, não se enquadra muito naquele modelo de relatório de como se deu nos últimos anos as audiências de custódia na capital. Acho que é um modelo diferente. Acho que a gente tinha mais de 100 juízes, 26 promotores e 4 defensores para o estado todo. A gente pede por várias vezes que aumentem o número de defensores públicos, porque, repito, não é uma conta só tantos para a audiência de custódia, e isso causou, além de muita indignação nos colegas, isso também causou um medo muito grande, um receio muito grande dos colegas de alguma coisa sair errado, porque eles não conseguiam estar dentro da conta e dentro dessa organização que foi colocada para eles. Eu acho que cada defensor público fazendo 10 audiências de custódia por dia é muita coisa. Muita coisa. Mas, para além disso, eu acho que tem outras questões envolvidas. Como, por exemplo, várias custódias ao mesmo tempo. Às vezes, mais de 4. E a gente só tinha 4. Né? E, às vezes, o juiz atrasava e aí uma custódia que era mais cedo embolava com outra que a pessoa estava em outro local. Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria trazer, que é um ponto que eu acho que a gente vai compilar as reclamações que aconteceram no âmbito da ADEP, vai encaminhar naquele mesmo bojo, daquele mesmo processo administrativo, doutora Soraya, e, assim, acho que é uma forma de se pensar um novo formato com mais gente, efetivamente, de plantão, para que os colegas não passem de novo pelo que passaram. E, por fim, eu tenho um último questionamento, que aí eu acho que talvez a doutora Donila que pudesse fazer, que sobre a resolução da instituição do plantão noturno no âmbito da defensoria, que a resolução fala que ela entraria em vigor a 1º de janeiro de 2025, que aí eu queria saber só como está o andamento disso. Perfeito. Eu anotei aqui, doutora. Primeiro ponto, a senhora trouxe aqui, né, uma questão super importante, e vou relembrar que quando a gente votou, que a senhora não é presidente da DEP ainda, quando a gente votou alguma dessas verbas indenizatórias, sempre foi dito aqui que o nosso orçamento não contempla. E sim, faz parte do trabalho
né, de quem está na gestão, estou falando isso como a gente teve, agora a eleição está aí, eu não sei como é que vai ser a próxima gestão, mas estou falando com base no que aconteceu, né? Por exemplo, férias a gente aprovou aqui, mas não tinha previsão orçamentária, porque nosso orçamento não cobre nenhum ordinário, imagine se é extraordinário. Mas sim, fizemos dentro da nossa organização orçamentária, organizando daqui, da mesma forma que foi feito com o auxílio saúde também, que não havia previsão legal, mas que fizemos, tanto que começou com 5%, não foi? Depois foi aumentando. Então, assim, dificilmente a gente vai ter na previsão orçamentária orçamento para aprovar todas as verbas indenizatórias. Então, com exceção dos trabalhos extraordinários, que está na lei, e a gente aprovou aqui, foi aprovado já o orçamento contando com este valor, né? O ano passado, como instituímos o auxílio saúde, também não existia previsão. Aprovou dizendo, quando tiver possibilidade, vai ser pago. Fizemos a organização, saímos cortando tudo, os colegas sabem disso, que tivemos que cortar de tudo, não vou nem falar aqui de quanta coisa que a gente cortou, né? E aí pedir, vamos chamar reda, não pode, porque a gente tem que cortar aqui. Então, assim, isso faz parte de quem está administrando, fazer a sua organização orçamentária para fazer frente à verba para cumprir aquilo. Então, nada aqui é votado, com exceção das hipóteses que está previsto na lei, né? Como foi o trabalho extraordinário, o aumento do salário, que tem o nosso orçamento. Mas férias e licença-prêmio foi votado aqui com esse argumento, com essa prova de que não tinha orçamento. As férias, nós conseguimos aí, por uma organização também, dentro da gestão orçamentária, porque tivemos uma suplementação que deu para cobrir, o ano passado deu para cobrir tudo, então fizemos uma reorganização de alguns recursos que não foram finalizados no ano passado, conseguimos remanejar esse dinheiro, mas só deu para pagar, por enquanto, 10 dias, né? Agora, a licença-prêmio, nós fizemos o cálculo, nós não tínhamos ainda exatamente, né? Porque a gente está com um problema no sistema que está atualizando da Gol, né? Que é o sistema de pessoal, nosso site também está sendo atualizado. Não tínhamos atualizado quantas pessoas tinham direito a férias. Mas termina dia 17, né? Eu até mandei um e-mail para relembrar, porque muita gente não tinha pedido, tinha esquecido. Nós tínhamos. Pois é, eu não queria falar, mas eu vi. Até para a Rendadep não tinha feito o pedido dela. E aí nós e não chegamos ao limite de que foi pensado, previsto. Então, assim, eu acredito que dentro do remanejamento, não vou dizer quando, nem quando, se for possível, aí vai ter que sentar com a equipe orçamentária e tudo, para ver, porque muita gente não tinha direito a férias, exemplo, na nossa corregedora, nenhuma, mas algumas pessoas têm licença-prêmio. Então, como a gente vai pagar agora fevereiro e março, não é isso? Fim de fevereiro, dividiu em 2 vezes. Fevereiro e março, porque férias é maior do que a licença-prêmio, né? Férias é 1,5. Então, quando a gente finalizar o pagamento das férias, vai ter noção se a gente vai poder remanejar o que a gente tinha previsto para pagar a licença. Agora, não tenho como te dizer hoje quando será e quanto, porque aí o sistema da Defensoria abriu essa semana. A gente vai começar agora a gerir o orçamento, então ainda não tem nenhum cálculo feito do o que vai usar, qual a licitação que vai cair, qual que vai ser remanejado, isso tudo faz parte, né, da gestão do dinheiro. Mas, de férias, eu posso dizer isso porque eu estou acompanhando, foi menos do que a gente estava prevendo. Então, já falei com Firmiane isso, que eu estou acompanhando, e ela falou, opa, então se a gente conseguir economizar esse de férias, a gente já pode começar a pagar alguma licença-prêmio. Aí, eu não posso dizer hoje, mas a nossa ideia é usar esse dinheiro aí para pagar também, para começar a indenizar a licença. A gente tem que começar assim como a gente fez com o auxílio saúde, nunca começa grande como a gente quer, né? Porque o orçamento do judiciário do MP não se compara com o nosso. E a gente não tem a previsão. Como eu falei, a gente está com déficit esse ano, mas já era previsto, porque a gente aprovou o ano passado, sabendo disso, de 120 milhões. Dentro de 120 milhões, é muito dinheiro, né, para a gente dizer que a gente vai acrescentar ainda mais déficit nisso daí. Portanto, tem que ser feito mesmo de acordo com o que a gente tem, o remanejamento, dentro dessa proposta que foi aprovada aqui. O auxílio, o trabalho extraordinário, não. Está previsto pelo orçamento final de maio, viu? A gente aprovou
Ou de março. 1º de março. Não, Aí já acaba com a é. previsão de Dora. Isso. Foi aprovado aqui, a gente aprovou no orçamento final de março. Foi aprovado aqui, né? Então, por isso que a gente tem que correr para finalizar, porque a gente precisa ver ainda porque assim, a gente tem ainda a nossa estrutura administrativa não acompanha o crescimento da defensoria. Nós temos um sistema, mas é licitação, não tem muito o que a gente fazer. Firmiane já comunicou que ela está em contato, que aí já aproveito e já respondo sua pergunta também, contato com outras defensorias para sessão de sistema de pessoal, de gestão de pessoal, e aí vai facilitar muito a gente. Ela, inclusive, está procurando uma defensoria que já tenha implementado o trabalho extraordinário, que facilita para a gente já pegar o sistema prontinho, porque imagine, a gente aprovou aqui, mas já está desesperada, assinaram, e meus assessores desesperados, porque se gerar 417 processos por mês, não sei, a gente está desesperado, né? Então, um sistema próprio, assim como a gente fez as férias, para ver se a gente consegue colocar um sistema próprio, para não virar, porque a substituição automática, no final do mês, a gente tem que parar tudo, eu mesmo fico desesperado, porque tem que autorizar um por um. O trabalho extraordinário vai dobrar esse número de processos, né? Mais do que dobrar, porque a substituição a automática cumulativa não vem, nem todo mundo faz. Então, assim, a gente precisa correr para que a gente consiga, assim, Firmiane, estar em contato com várias defensorias para a sessão desse sistema, primeiro, principal, que é a gestão de pessoal, porque o nosso, assim, quando ele foi licitado, era só para a gente gerar nossa folha. A gente não tinha várias coisas que a gente não tinha, né? A gente só tinha auxílio saúde, auxílio alimentação. Então, o auxílio alimentação tá ok. Fomos criando outras coisas e a empresa não foi acompanhando o nosso crescimento. Então, assim, há uma dificuldade de você mudar o sistema imediatamente com as atualizações que a gente está fazendo. Por isso que é importante esse Firmiane estar conseguindo aí com as defensorias que já tem. Só que a defensoria que ela conseguiu, que já tinha, tem, sei lá, 100 defensores. Nós temos 400 e tanto. Então, para ainda adaptar esse sistema com a nossa realidade, não é tão fácil assim. Da mesma forma, né, o sistema interno que a gente está integrando, já está integrando, né, finalizando a integração e tudo, existe também propostas de fazer, mas a gente não tem como imediatamente inverter tudo e dizer assim, agora, a partir de agora, está assim, fazendo. Inclusive, ela falou aqui na sessão, a última sessão que ela participou, de que o CONDEG reuniu, ao invés de ele colocar, não sei se vocês lembram aqui, de fazer um sistema, como se fosse um sistema único para todas as defensorias, porque aí pegaria a ATI de todos os estados e ao invés de você cada um contratar 10 pessoas para gerir o seu, seriam todos as TIs atualizando o nosso sistema. Então, seria bem melhor para a gente se fosse assim. Então, a proposta que está sendo discutida no CONDEG é fazer isso, mas ainda não chegou ao ponto comum de qual seria esse sistema. Então, para a gente hoje, não vale a pena a gente mudar o CIGAD, sendo que a proposta do CONDEG é unificar os sistemas das defensorias como um todo. E aí está analisando qual seria o melhor, que é isso, porque realmente você ter todas as 27 defensorias interligadas para atualizar, então assim, vai ficar muito mais barato para todas as defensorias, vai ficar muito mais eficaz, você vai ter uma equipe fantástica, técnica, acompanhando, assim como acontece com o PJE, né? O PJE, todos os estados têm seus técnicos voltados para um único sistema, com suas peculiaridades, evidentemente. Então, para a gente modificar, criar, abrir licitação, enfim, o que for, para migrar, para depois pegar o uniforme, não vale. Então, a gente está fazendo as melhorias no CIGAD, evidentemente que ele já é bem melhor do que já foi, ainda que não seja o ideal, mas ele já melhorou muito, quem usa mesmo agora. Assim, a gente precisa usar mais, inclusive, aí eu faço um apelo aos colegas que usem o SEI, gente. Mais de 50% dos defensores não usam o SEI. É no protocolo, né? Tudo por protocolo, gente. A gente hoje trabalha com processo virtual pedindo. A doutora Lavigne falou aqui o tempo todo que a gente precisa se atualizar, botando robô e tudo. Mais da metade dos colegas não usam o SEI. Eu não entendo isso, como os colegas não usam o SEI. Manda pro protocolo. Você está pedindo, inclusive, para incluir. Protocolo, quer dizer, a gente fica... Mas, assim, eu vou fazer aqui, eu vou entender com os colegas, porque são muitos sistemas para poder a gente conseguir... Não, mas o SEI... É fácil, doutora, mas aí você que está na atividade fim, você fica ali com o SEI, PJE, o portal de sistemas, o CIGAD,
É. A cabeça Mas veja bem, Não sei isso daí como é você que termina termina, não. acrescentando um gasto para a defensoria que pode ser revertido de outra forma, né? Mas, enfim, aqui vou respondendo as perguntas da doutora Betânia, que a gente tem, sim, as atualizações, e aí vai depender dessa questão aí realmente do CONDEG. Qual foi aqui outro que a senhora falou? Deixa eu ver. Do plantão, mas Ah. primeiro, só assim, só para a gente voltar, só para assim, então a gente hoje não tem previsão de início do pagamento da licença-prêmio. Hoje. Não. Hoje Não não. Não, Tá. porque quando a gente aprovou, inclusive afirmando isso, que aprovou com aquela urgência. Mas para a execução orçamentária de 2025, hoje a gente não tem tem, porque previsão. não foi previsto. Não tem a previsão. Não, é isso que eu falei aqui, é isso. A gente não tinha, como a gente também não tinha férias, não tinha auxílio saúde. Aprovou sem ter orçamento, mas foi internamente fazendo os ajustes, as adequações. Não tínhamos previsão nenhuma de conseguir a férias, já conseguimos 10 dias agora. Sim, Não é mas isso? com a diminuição das férias, É isso que eu tô falando. há a possibilidade de pagar a E- licença plena. Isso. Aí só depois que a gente finalizar Vai verificar o quanto. o quanto e o que porque existe aí, né? Mas assim, nada impede que haja a regulamentação. Não, a regulamentação Já está pronto? já a gente já aprovou aqui. Já? A gente já aprovou na sessão de Só é fazer o pagamento agora. Então não depende de 13 de dezembro. Só é a gente abrir aquele negocinho de novo para ver quantos dias a pessoa. Você já ganhou, Dora, só falta levar, doutora auxiliadora. Mas foi É isso agora em que a gente dezembro. quer. A gente não tinha nem previsão de férias. Lembra quando Dezembro. aprovou? A gente falou, não tem previsão, vamos voltar porque está na lei. Só falta Mas não temos entrar. previsão, já Mas conseguimos. hoje já é ainda Só. que não é nem remoto. A Não é nem remoto. Já é uma previsão de pagamento de licença prêmio em razão da sobra das férias. Isso, mas para a gente dizer quanto vai ser, não tem como dizer as coisas assim, ó, quantas pessoas têm licença prêmio, a gente nem Mas, assim, sabe eu tô ainda, sendo né? rigorosa dizendo 2025, há a possibilidade de 2025. A possibilidade, sim, a vontade, a possibilidade, a querer, isso sim, não tem não. A gente faz esses ajustes para isso. Agora, dizer assim, ó, está no orçamento? Não está. Né? O que está no orçamento, que foi votado aqui pelo Conselho, foi o trabalho extraordinário e o auxílio saúde que a gente acrescentou, que o ano passado, quando a gente estabeleceu, também não tinha. Não lembra? A gente botou aqui, mas não tinha. Aí foi cortando, corta daqui, corta dali, foi parcelando, começamos. Como a gente estabilizou ele, aí sim, para esse ano, a gente já tem previsão. Tanto com o aumento agora em janeiro, né? Já está previsto com o aumento agora, que é automático, sem ninguém pedir. Então, quem não tiver recebendo ainda no teto, agora em janeiro já vem automaticamente. Agora em janeiro é quanto? Final de janeiro. Quanto? Aí é o seu. O seu, cada um com o seu. Eu já queria dar 10% do salário. É o seu mesmo. Hã? 10% do seu salário mesmo. 10% do seu, 10% de cada um Não com é o seu. 10% do que eu pago. Não, até 10% do Até seu 10%. subsídio. Seu subsídio. Eu pago, Atualizado agora em eu janeiro. pago 1.500. Ai, não. Não, aí é até. É até. Se você tem de gasto os 10% do seu subsídio, é. aí vai ser os Eu queria 10%. que fosse para todo mundo 10% do salário. Não. Tá Aí, aí, doutora. Ah, eu também doutora queria, da DEC. doutora auxiliadora. Liga por 10% Queria, pra todo tá aí, mundo. claro, agora. aí liga lá no TJ, no MP, para todo mundo mudar lá. É, vai lá. Sim, então é isso. Há sim uma possibilidade de pagar concreta. Agora, eu não tenho que dizer porque a gente não sabe quantos são. A gente aprovou agora em dezembro. Não finalizou nem as férias ainda. Eu mandei um e-mail agora para os colegas, mais uns 15 que não tinham feito pedido. Eu acredito que até dia 17 outros façam ainda, né? Porque estava em férias, recesso, as pessoas estão voltando agora das férias. Eu acredito que ainda cresça um pouquinho o número de pedidos. E aí depois a gente vai ver a licença prêmio, porque também não adianta colocar e o dinheiro dá para pagar só 20 pessoas. Tem que abrir para. Não, mas aí há essa possibilidade até que a gente até previu aqui de ser, mas o que a gente quer é abrir a possibilidade de todo mundo receber um pouquinho, que seja 10 dias. Ao invés de pagar 30 dias para 100 pessoas, 10 dias para todo mundo. Há a possibilidade, sim, inclusive, de limitar. Mas a gente preferiu colocar amplo. Então, da mesma forma, a licença prêmio prefere colocar que todo mundo tenha esse direito. Então, concretamente, hoje eu não tenho que dizer porque a gente precisa finalizar o pagamento das férias. Mas está no Pronto, radar. Então, em fevereiro, posso lhe cobrar de novo, Março. né, doutora? É março, é fevereiro e março. Não, posso lhe cobrar de novo em fevereiro a programação Ah, do pagamento sim. da licença prêmio. Pode. Aí, se eu tiver já a resposta com o orçamento, já te digo sim. Vai mandar ele fazer o orçamento, porque aí, finalizando dia 17, eu acredito que ele já tem uma noção lá. Aí a gente vai ter que abrir de novo aquela coisa para ver quantas pessoas tem de licença-prêmio. A setor pessoal já está fazendo essa análise, né, de férias. Eu acredito que eles também já estejam de licença-prêmio, para a gente ter noção. Porque a licença-prêmio foi votado agora em dezembro, não tem ainda essa tabela. Mas tenha certeza que vontade de colocar e programação para isso. Agora, dizer exatamente, porque
é cobertor curto, vai ter que tirar de um lugar para botar em outro. Por isso que eu falei, doutora Lavínia, quanto mais a gente economiza de um lado, mais sobra dinheiro para fazer outras, né? Mas, doutora, só trazendo uma coisa que é importância, assim, que eu queria reafirmar, até num pouco da fala que a gente já falou sobre a questão do concurso aqui, e aí que a doutora Lavínia até trouxe observações importantes sobre o entendimento de por que alguns colegas acabam criando essa dicotomia. É importante a gente entender que, assim, como os defensores públicos estão na ponta, né, que a gente costuma falar muito que quem está na ponta carrega muito o piano da instituição, é muito importante que a execução orçamentária, ela também ela esteja em sincronia com as necessidades de mas tenha valorização de certeza. condições de trabalho desses defensores públicos. Eu- Então, assim, tem pleitos que são históricos nessa instituição. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar numa nova execução orçamentária que se inicia agora, os pleitos históricos dos defensores públicos já foram aprovados por esse conselho. O que foram aprovados e aprovados, tal, o orçamento deste ano foi aprovado em julho do ano passado. Algumas aprovações aqui foram posteriormente ao orçamento. Então, como eu falei, não está previsto. Até junho, julho, estava previsto, que foi aprovado. Mas eu volto a dizer à senhora, tem coisas que se aprova sem orçamento, que o orçamento não vai cobrir tudo, evidentemente, mas que precisa ser feito administrativamente. E deu o exemplo aí do auxílio saúde, que foi um impacto imenso, não lembro agora, mas a gente provou esse ano, foi um impacto imenso, a gente não tinha condições de aprovar no percentual que a gente quis imediatamente, mas depois foi feito, corta daqui, corta dali, com o sacrifício de todos os colegas sabem disso, porque pediam. Donila bem sabe disso. Quantos não ela teve que dar ao coordenador? Precisa aqui de colocar mais um reforço aqui, Donila. Veja bem, a gente está economizando dinheiro aqui para pagar isso aqui. Então, precisa orientar as coisas. Olha, a gente não tem tudo. Tem que cortar daqui e botar ali. Então, é assim que funciona. A gente não vai ter um orçamento. Espero que um dia a gente tenha. Tenho certeza que vai ter. Mas ainda não tem. Tem que lidar com o que tem. O que tem, da mesma forma que a gente faz aqui também, agora mesmo no FAGE. A gente conseguiu, Diana também, puxou daqui, segurou dali, para colocar a inteligência artificial, né? Que vai ser importantíssimo para os colegas, o computador também, que a gente apertou daqui, conseguiu as emendas. E é importante, eu falei outro dia lá, até no dia da posse, para Lucas, o vice-presidente, quando eu falei, Lucas, essa toda que a gente conseguiu, o auxílio saúde, as férias e tudo, foi tudo com dinheiro da emenda. A gente recebeu a emenda, na época as pessoas criticavam, estão pedindo emenda para botar econúcleo. Gente, mas é assim que vai pedir emenda para pagar férias? Não é. Então, a emenda a gente conseguiu para fazer o econúcleo, você economiza no econúcleo e usa de outras coisas. Você consegue emenda para comprar computador, como a gente conseguiu agora, emenda parlamentar que fez a renovação do nosso parque tecnológico, então a gente já diminuiu não sei quanto aqui no computador, e o dinheiro do computador foi usado o quê? Justamente para férias. Então, o dinheiro que a gente ia gastar com o computador, usou para indenizar as férias, porque a gente não vai pedir emenda para pagar a indenização de verbas extraordinárias. Então, é assim que se faz. Aí, o ano que vem, já tem várias promessas também, esse ano, aliás, de emendas. E que bom, né, que a gente tem uma boa parceria e isso daí a senhora vai continuar fazendo isso, a DEP, com os parlamentares, que entendem a importância da defensoria, mas claro que eles querem fazer, colocar suas emendas para interiorização, é o principal, modernização. Então, assim, é muito mais fácil você chegar para um deputado e dizer, deputado, a gente precisa colocar aqui defensoria na sua comarca. Nossa, para ele aquilo é uma maravilha, porque ele vai ter um retorno social. E para ele, então, é assim que a gente conseguiu fazer. Aí Lucas até falou, poxa, devia ter explicado melhor. Eu falei, Lucas, a gente até não vai botar numa coisa dizendo, olha, gente, a gente está pedindo, né? Até falando, pedindo emenda para a Econômica, mas a gente vai botar para pagar auxílio. Então, assim, não tem como a gente divulgar um negócio desse. Aí, administrativamente, que a gente faz o trabalho interno, né? Mas aqui o último pedido, que depois a doutora Donila vai explicar, doutora Betânia. A do recesso. De fato, né? Nós, a primeira vez que fizemos um recesso remunerado, e aí a gente não pode comparar com o de juízes. Claro que até a senhora falou, não pode ser a mesma proporção. Juízes e promotores não recebem. Não recebem, né? Quando a gente provou aqui, foi dito isso. Desembargador também. Não recebe, porque trabalho normal. O recesso seria, vamos dizer assim, uma benesse. Então, ao invés de você trabalhar todos os dias, você vai trabalhar menos dias, como sempre foi aqui. Então, eles não recebem, né? Então, essa paridade aí, eles que vão correr atrás da gente, como aconteceu com o Carnaval. Eles que correram na paridade com a Defensoria, porque eles trabalhavam no Carnaval e não recebiam. O plantão também deles, eles não recebem plantão,
final de semana, assim como eles não recebem plantão no recesso. Então, pela primeira vez, nós fizemos aqui essa escolha de fazer o pagamento e, evidentemente, que aí entra justamente essa questão orçamentária que a gente não tem, assim que a gente gostaria de que todo mundo tivesse recebendo no plantão, mas não tem. Então, a realidade é essa. O valor que tinha para pagar de plantão, que não é um valor baixo, porque a gente tem que acrescentar 1,5, foi dentro do possível. É o ideal? Não é, concordo com a senhora. Precisamos melhorar o plantão, e aí, até como eu respondi a senhora. Neste momento aqui, dentro da realidade, não tinha como a gente ampliar, até porque a quantidade é grande, mas dentro da realidade de juízes que não recebem e promotores que não recebem, foi o que foi possível a gente fazer aqui, porque se a gente fosse fazer como eles, teria que ampliar o número de defensores para atuar com a carga, mas não ia receber. Seria como foi juízo e TJ. Ou então folga, né? Como foi a proposta original, da folga. Como a gente inclusive votou para ser retroativo receber folga. Só que folga você sobrecarrega o substituto. Então, folga não seria o ideal. Se a gente for ampliar o número de defensores e o dinheiro não der, vai ter que estar votado aqui para ser folga. Dentro da possibilidade orçamentária, a folga, a pessoa escolhe, né, receber como plantão no final de semana, receber. Então, assim, dentro do orçamento, foi previsto aquilo. Mas se tiver que ampliar muito e o dinheiro não der, aí vai ter que virar folga, como foi a aprovação aqui. Então, concordo com a senhora que precisa ser melhorado, né? Não vou dizer como é que vai ser, até porque a eleição está aí já vai ser a previsão depois da eleição e da nomeação. Mas concordo com a senhora e acho importante que a DEP acompanhe isso mesmo, acompanhe como a quantidade foi uma articulação aí que Donila e Igor fizeram com o TJ, que não é fácil também eles aceitarem, então, até porque para eles, não, eu quero que bote mais defensor aqui para poder facilitar a vida da gente, e já tem isso, eles estão ganhando, né? Que vaza, com certeza, assim como o vazou do Carnaval. E aí aquela coisa, a gente tem que contar com a boa vontade do TJ, as relações precisam ser estreitadas nesse ponto, mas a gente vai ter que pedir, a gente não pode impor ao TJ que estabeleça assim a mesma coisa quando Donila demorou aqui, falou para colocar tanto da curadoria quanto acho que foi até das cumulativas que precisa do TJ. Entendeu? Então, assim, tem coisa do portal. Organização do portal. Então, a gente depende de outra instituição. Mas já realmente a DEP está certa de continuar acompanhando, ver a quantidade de tudo para ver dentro do orçamento. Porque, assim, o que foi votado pelo Conselho foi folga. Se o dinheiro não der, vai ter que ser folga. Aumentar o número de defensores, teria que voltar para a folga. Eu acho que folga, né, doutora Betânia? Eu acho que folga não seria o ideal. Então, se a gente tiver na hora, porque, assim, foi votado aqui pelo Conselho, folga. O recesso foi folga. Dentro da possibilidade de transformar em pagamento. Até porque agora será trabalho extraordinário, né? Não sei ainda, não fechou o trabalho extraordinário, eu nem vi o acompanhamento, se vai ser trabalho extraordinário no recesso ou se vai ser plantão, porque o plantão não vai deixar de existir. O plantão não vai deixar de existir, mas a gente sabe que o plantão é um tipo de trabalho extraordinário. Ao contrário, você pode estar explícito lá que você vai receber trabalho extraordinário e mais plantão. E mais plantão. Então, deixa quieto isso. Certo. Não vai mas dizer assim, ainda nessa toada... Aí eu, como associada, vou protestar. De jeito nenhum. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, nessa toada, caso o Conselho pense, porque não vai poder... É trabalho extraordinário. Mas então, aí trabalho extraordinário, você teria que limitar o número de defensores do mesmo jeito. Porque a quantidade de ser 3 dias. Assim, o que é importante? É importante a gente compreender, primeiro, particularmente, a gente não pode entender que ainda com todas essas considerações, que 4 defensores para mais de 100 juízes, isso está de longe de qualquer tipo de proporcionalidade. A gente precisa entender ainda a complexidade do trabalho que a gente está lá prestando. Então, assim, muitas cidades diferentes, muitos colegas de vários pontos do estado, todos linkados por uma situação só, não os colegas tinham uma preocupação com a prestação. Não, eu concordo, serviço. Mas tenho certeza que foi melhor do que o ano passado, os outros anos que não recebia nada. Com ampliação de defensores que você recebia. Sim, mas entenda, doutora Soraya, assim, quando a gente traz isso, a gente traz a necessidade, e aí vai um pouco também naquela questão de a gente falando, a execução orçamentária, ela não pode andar afastada do que acontece na atividade fim. Claro, foi o que a gente fez. Quando a gente traz isso, a gente traz a atividade do plantão, principalmente final de ano, porque a gente sabe que o plantão de final de ano do recesso, ele é diferenciado, tanto que teve audiência de custódia nos dias úteis do recesso. Exato. Porque
é uma feição diferente do plantão. No plantão, Por isso que que no os juízes não judiciário, recebem. eles não recebem. Então, mas vamos lá. O que a gente precisa compreender? O primeiro momento que aconteceu... É o que eu corri já. O primeiro momento que aconteceram todas as situações que foram pontuadas. E aí tem só 2 situações que eu queria trazer. Primeiro, a necessidade de reformular isso, porque nós temos outros plantões excepcionais ao longo do ano também. Carnaval, São João, nas cidades que tem São João. E a outra coisa que eu queria pontuar dentro disso é que, assim, é necessário um pouquinho de maleabilidade para a gente tentar rediscutir isso nos momentos que estão acontecendo. Porque, assim, logo após o dia 20, a ADEP traz para a administração que a gente estava recebendo essas demandas e aí a gente não consegue, eu me manifesto depois no processo, mais uma vez, com as demandas que continuam chegando dos colegas e a gente só vem ter uma resposta posterior, praticamente, à questão do plantão. Então, assim, é só por uma questão mesmo de pontuar que, assim, a gente traz também demandas que no frigir dos ovos, vamos colocar assim numa linguagem bem popular, é o que vai beneficiar a prestação, não só o trabalho do defensor público, como também Mas nesse caso específico, se a gente fosse ampliar, como eu falei assim, a gente finalizou o ano, inclusive, com aquele valor do orçamento que tem que fechar. Se a gente fosse ampliar, teria que ser folga. E aí não ia agradar muitos defensores, entendeu? Então, assim, dentro do que foi previsto, foi aquele dinheiro ali. No final do ano, o sistema acabou o dinheiro, a gente tem que executar, que não vai deixar, não vai devolver dinheiro, tem que executar tudo ali. A programação fechou o sistema com aquele valor ali, foi aquilo ali. Então, se a gente tivesse que acrescentar defensor, esses defensores não iriam receber. Não iriam receber, porque já tinha fechado a execução com base naquilo. Agora, concordo com a senhora que a gente tem que começar a ver antes, junto com o TJ e tudo, a realidade, porque assim, não tem como ser igual a eles, porque eles não recebem. Então, eles têm muito mais juízes e muito mais promotores. Se a gente for fazer a paridade, a gente voltaria como era antes, que é uma comarca acima de 3 defensores, fazia o rodízio, né? E aí, era folga, o colega sai de folga, sobrecarrega o outro. Então, a realidade, se a gente for... Não pode pegar como parâmetro exatamente. Doutora, Nesse caso, a paridade não é 100, boa. Ninguém está falando 100 Não, é isso que eu tô falando. para 100. É, isso que eu tô falando. Não, não é só 100 não, porque a gente nunca vai ter 100. Mesmo Não é se isso. quando era antes não era 100, Até porque não tem, é isso. Não vão ter 100 colegas que Eu vão estou se candidatar nesse cargo para isso. Não, mas se fosse antes não era candidato, era obrigatório. Sim, mas não é isso que eu tô querendo dizer. É isso Eu que tô eu tô querendo falando. dizer que 4 para 100 é pouco. Isso, mas é isso que eu tô falando. Então a gente não tem como ter a paridade. O TJ, porque se tivesse com paridade do TJ, teria que voltar como era antes. Não vai ter 100 nunca, porque a gente não tem a mesma quantidade de juízes, mas teria cada comarca com 3 defensores fazer o rodízio, como era antes. Então, assim, dentro da. Espero que esse ano tenha mais condições de ampliar, mas dentro do que tinha, que não era nem previsto no orçamento, dentro do que se executou e se tirou a cobertor curto, né? Puxa daqui, puxa dali, Donila cortando daqui, Igor também dizendo coisa, corta daqui, corta dali, sobrou isso aqui, dá para fazer esse orçamento, então esse pagamento. Então, se tivesse que ampliar sem previsão de dinheiro, teria que ampliar por folga, e naquele momento, mas concordo com a senhora, eu nunca respondi, em outro momento, a gente pode sim ser feito, mas aí vai depender justamente do que for sendo pago, que for sendo executado, que for sendo suplementado, que essa suplementação, esse ano a gente conseguiu, graças a Deus, uma suplementação que deu para cobrir tudo, né? Conseguimos cobrir tudo, mas pode chegar um momento que a suplementação não cubra tudo, e aí sim, como é que faz? O plantão vai ter que virar folga. Espero que não chegue a isso. Como eu falei, espero que a gente não chegue a fazer essa conta. Mas pode acontecer de não suplementar e aí vai ter que ser folga, porque só se paga quando tem orçamento. A previsão está ali. Agora, pagamento, por isso que fala, gerar despesa tem que ser com aval da administração, porque quem tem que vai responder isso? Então, se você coloca ali obrigatoriamente para pagar e não tiver dinheiro, e aí a responsabilidade do gestor. Por isso que se aprova, e aí sim, dentro da gestão, você vai fazendo sua administração de salário. Como o orçamento dentro de casa também a gente faz assim, não é isso? Não. Agora, doutora, essa questão da folga, realmente eu também já vivi isso, de ter poucos colegas na comarca e ter a folga e gerar uma confusão. É isso. Mas eu acredito, uma vez conversando com um colega até do Ministério Público, ele estava falando que o Ministério Público, eles começaram com essa coisa da folga e depois eles começaram a pagar a folga. Então, os colegas que tinham aquele banco de folgas, que depois foi indenizada, porque, assim, talvez a gente, lá mais para frente, precise pensar que o colega vai escolher e também o que é interesse da instituição, porque é muito esquisito a gente avisar no interior que não vai
na comarca não vai ficar aquela atuação no final do ano, que vai ser a atuação de plantão. Exatamente, mas foi uma Às escolha vezes, nossa, né? às vezes constrangedor para a gente avisar, É. porque todo mundo fica e a defensoria, Exatamente. entendeu? É uma coisa que acho que a gente vai ter que pensar mesmo, né? Vai ter Isso que daí pensar. foi uma escolha nossa, mas esse foi o primeiro ano que a gente fez assim, e tem que ser avaliando cada ano. A realidade é E essa. aí você vai fazendo o seu banco de folga, né? Você vai fazendo, porque chega a hora que vai. Pronto, Donila, você não tem o que ocorrer, não, né? Vou passar para a Donila para responder o último ponto, não, o ponto de Betânia, depois a gente passa para. Donila vai te responder aquele outro. Doutora Soledadora, obrigada aí pela contribuição hoje, pela presença. A senhora mesmo gripada veio. Aprovamos tudo aí. Obrigado pela contribuição, viu? Maravilhosa. Tchau, Dora. No tocante ao plantão noturno, ele tem uma previsão para o início de janeiro. Só que no final do orçamento passado, tem também a previsão da contratação de um servidor. Como tivemos que cortar toda a parte orçamentária para atender, né, as demandas e a pauta da valorização da classe, a gente realmente não fez nenhuma contratação e nem previsão de vagas novas de renda. Então, para eu me organizar, houve o final do exercício financeiro, porque eu tive que executar o orçamento, minha organização não tinha como chamar, tá? E aí, o exercício financeiro, quando abre agora em janeiro, ele está abrindo agora. Ele não abre dia 1º de janeiro, tá? Então, eu vou ter que, abrindo esse exercício financeiro, ter fôlego orçamentário para a contratação do servidor, porque não iríamos escalar um plantão noturno sem um assessor de apoio. E eu precisava abrir esse exercício financeiro de 2025, porque à época a nossa organização orçamentária para atender todas as demandas, eu não tinha como fazer essa nova contratação. Então, abrindo o exercício financeiro agora em meados de janeiro, nós vamos fazer a contratação e a previsão. Fora isso, tanto a executiva regional da capital, a regional como a da capital, já estava com a tabela publicada do plantão de fim de ano e feriado. E desse mês até o fim de janeiro. Então, nós tínhamos que administrativamente verificar os dias que seriam feriados, pontos facultativos, que a portaria foi publicada há pouco tempo. As executivas estão fazendo organizando a escala da ordem de DP. Fora isso, a discussão interna para a organização, porque eu não podia organizar um plantão de noturno sem a previsibilidade da organização do plantão de fim de semana e feriado, até para evitar que esteja escalados em menos, né? Pouco período muito curto, os mesmos defensores e as mesmas DP. Então, esses foram os 2 pontos que fizeram as executivas só encaminhar para o gabinete a escala do plantão noturno para previsibilidade para a publicação em fevereiro. A ouvidora agora. Tem? Conselheiras? Não? Então, queria aqui dizer que a gente está finalizando essa sessão hoje bastante produtiva. Queria agradecer a presença aqui de todas as conselheiras, da presidente da ADEP, da nossa ouvidora, dos nossos servidores aqui. Tivemos hoje aqui, né, pontos importantes. E assim, né, que esse conselho tem que ser mesmo, um conselho produtivo, né, com todas as divergências que a gente tem aqui, mas todo mundo, com certeza, querendo o melhor, não só para os defensores, mas também para os nossos usuários, para os nossos servidores, enfim, nossos estagiários também. A defensoria é composta de todos eles. Então, tenho certeza que a gente sai daqui hoje, mais uma vez, bastante satisfeita com a atuação, que é um trabalho super difícil ser conselheiro, né? Mas que cada dia mais esse conselho aqui está trazendo muitas coisas boas para a defensoria. Então, boa sorte aí para os colegas que vão se habilitar para a promoção e no próximo mês aí, né? Se tudo der certinho, já sai amanhã, né? Pronto, já mandou? Ótimo, boa notícia aqui, Diogo, que já sai. Então, não, esse é por e-mail. Se publica amanhã, mas é por e-mail, promoção é por e-mail. Não, os 2. Tudo por e-mail. Aí depois vai para a corredoria, né? Depois que passa aquele prazo todo. E aí a gente traz para aqui. Na sessão seguinte. Acho que já, né?
já vota. Se tiver tudo certinho, é. E acho que se não tiver, dá para. Como é só para. Não, é uma sessão que não é, pelos prazos. Mas eu tô com fé em Deus, vai. Eu não sei te dizer exatamente. E promoção é com e o merecimento é complicado, porque tem que analisar. Os conselheiros também têm que analisar tudo, né? Só fazer um convite, na verdade, 2. Sim. Peraí, que a Dep quer fazer um convite, vai, doutora? Eu também vou fazer da pós. Só fazer um Lavagem do convite. Não só lavagem do Bonfim, o debate da Sim, DEP, importantíssimo. né? Com as candidatas. É presencial, mas também vai ter link para que seja assistido virtual. É quarta-feira, Dia 15. 2h30 da tarde, dia 15, no auditório do Tomé de Souza. E também vai ser transmitido pelo link para defensores e defensoras públicas, porque aí o pessoal do interior pode assistir, obviamente, e quem também tiver em outras dinâmicas consegue assistir. Mas quem puder ir presencial é ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora fazer. Betânia. Vai ser só para associado ou qualquer defensor pode ter acesso? Defensores e defensoras. E É? hoje é o último dia para enviar Faço pergunta perguntas, que que eu vi aí que é é para só associados e associados. associadas. Associados e associadas podem, para assistir, a gente vai abrir para defensores e defensoras. Pronto. Tá? E também a lavagem do Bonfim, que a gente já tem parceria com a defensoria, né? A gente vai estar lá no Canela, 6h40 da manhã. 6h40 da manhã, faremos nossa caminhada. Inclusive, está saindo um aviso agora, eu não sei se já está na lista de transmissão de vocês, que quem precisar de camisa, avisar até amanhã na ADEP, que a gente vai dar um jeito de fazer a entrega das camisas para a pessoa, no lugar que ela escolher, né? Na quarta-feira, das camisas da ADEP. E depois já convidar vocês que depois que terminar a lavagem do Bonfim, a gente vai ter um almoço também para associados e associadas. Uma feijoada para confraternizar após a lavagem do Bonfim, certo? No Santo Antônio, além do Carmo, no restaurante do Santo Antônio, além do Carmo. E aí, aproveitar também, doutora Betânia, dizer, além da DEP, né, tem a da comissão, que é aprovada aqui pelo Conselho, a apresentação das propostas, que é dia 20 à tarde, pela manhã. O da DEP, que é à tarde. A apresentação das propostas dia 20 aqui na SDEP, às 9 horas, né, que é o oficial da comissão eleitoral. A lavagem do Bonfim também, vamos juntos aqui com a DEP. Além da camisa da DEP, temos, como todo ano temos também a camisa da Defensoria, inclusive vou olhar, porque eu acho que eu não sei que ano passado eu usei uma velhinha, vou ver se ela tá boa. Senão eu vou pegar a minha, mas tem camisa aí para quem não tiver, né, porque a gente usa todo ano, depois deixa lá guardadinha a camisa. Então, vamos ter para organizar, né? Para organizar, Para não ficar o setor. Então, é organização, porque a gente, claro, que quer a presença de todo, mas também não pode deixar, porque não é feriado, a defensoria é fechada. Mas sempre a gente faz essa organização, os servidores conseguem ir, se divertir, fazer as suas orações, o que for, e a gente está lá, né? Mais um ano aí. Então, é isso aí, pessoal. então Naira, obrigada também. Próximo mês a gente vai analisar direitinho aí no primeiro ponto da pauta. Boa tarde a todas e obrigada.